aqui na minha frente, dois grandes homens que eu vou deixar eles se apresentarem aqui certinho. Abre as câmeras para eles aí, pastor Márcio, pastor Jadson, a paz do Senhor! A paz de Cristo a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Jadson Barbosa, sou dono do canal Em Defesa da Fé Cristã e autor do livro... Que não é de São Paulo, né? Não sou de São Paulo, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O pastor mostra o livro aqui de começo aqui. Nós nem conversamos isso aí. É o livro que o senhor fez, é? É um livro que eu publiquei em relação à existência de Jesus. Envolve uma análise pressuposicionalista, lógica e histórica. Então eu busco aqui apresentar uma abordagem apologética diferente em relação que é tratado nessa discussão sobre a existência de Jesus. Muitos apologistas buscam apresentar dados históricos, fontes históricas, evidências, porém, eu, ao tratar nesse livro, eu busco tratar como Jesus o Logos. Em João capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E a palavra grega ali para verbo significa logos, e logos significa razão divina. Então, nesse livro eu trago uma abordagem apresentando não que Jesus é apenas uma pessoa histórica que passou por essa terra, mas sim que ele é Deus. Nossa, eu tinha que ter esse material. Pode olhar, pastor. Eu tinha que ter visto esse material quando eu fui debater a primeira vez lá, né? Caramba, gente, olha aqui, ó, a prova definitiva é que Jesus é real. É interessante que hoje a gente vive um momento que tem que defender que Jesus é real, né? Porque há pouco tempo atrás, não vou dizer que era normal, era aceito, né? Hoje, meu Deus. Pastor Márcio, se apresente também para o pessoal aí, por favor, em nome de Jesus. Olá, pessoal, boa noite, a paz do Senhor a todos. Meu nome é Márcio Magnanelli, tenho um canal também no YouTube com o mesmo nome também, Márcio Magnanelli, tudo junto. É um prazer estar aqui com você, pastor Anderson, com o Jadson, né, para a gente falar da palavra do Senhor. E justamente, né, quando a igreja cresce, né, pastor, também cresce também aqueles galhos que se desgarram, né? E aí tem que é o parar, problema, né? Que é o problema, que acaba tendo desinformação, que acaba tendo heresias, né? Mas aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus têm que falar da palavra de Deus. E eu acho que esse trabalho, pastor, que você vem fazendo é muito importante. É verdade. Para a gente poder... Quem tem compromisso com a palavra de Deus tem que falar, não pode se calar. Mas, Jadson, por que essa é a sua primeira escrita, o seu primeiro livro, e por que esse tema, a prova definitiva que Jesus é real? O que te levou a isso? Muito bem, pastor. Então, nós cristãos temos da parte do nosso Senhor Jesus um mandamento. Qual mandamento é esse? Que nós devemos anunciar o evangelho a toda criatura. Verdade. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós somos chamados como cristão tanto para anunciar o evangelho, um trabalho de evangelização, como também nós somos chamados para defender a nossa fé. Isso se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Que nós devemos santificar a Cristo como Senhor em nosso coração, para responder a cada um que pedir a razão da esperança que há em nós. Então nós estamos chamados para ter Cristo como Senhor da nossa vida e responder qualquer pessoa que pedir acerca dessa esperança, acerca de Cristo. E eu percebi no cenário que nós estamos atualmente, muitas pessoas negando a existência de Jesus. Nossa, é incrível. Negando o óbvio. Porque como você disse, algum tempo atrás, as pessoas aceitavam a historicidade de Jesus. Né? O consenso acadêmico de historiadores reconhecendo que não precisava nem ser cristão, aceitava. Exato. Mas hoje, no cenário que nós estamos das mídias sociais, tem pessoas que dizem que Jesus não existiu. E aí, por eu perceber uma lacuna no nosso cenário apologético dentro da cristandade, e esse assunto que é importante, que envolve o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, eu decidi escrever uma obra diferenciada, porque existem muitas obras acadêmicas, apologéticas, defendendo a historicidade de Jesus. Porém, eu busco trazer nesse livro uma abordagem pressuposicionalista. O pressuposicionalismo é uma abordagem apologética que busca defender a nossa fé por meio de um confronto de cosmovisões. Vocês estavam falando aqui acerca da importância, né, de nós se posicionarmos, não negligenciarmos nosso papel como igreja. Eu entendo que nós vivemos uma batalha espiritual. É o que o apóstolo Paulo nos diz, que nós devemos vestir a armadura de Deus e fala que a palavra, as escrituras é a palavra do Espírito. Nós vivemos uma batalha entre a verdade e a mentira. Entre o que é certo e o que é errado, aquilo que é moral e aquilo que é imoral. E a igreja deve se posicionar com aquilo que é correto. E onde está a verdade? Jesus diz em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a apologética pressuposicionalista, ela busca apresentar uma defesa da fé cristã partindo das escrituras, partindo da veracidade das escrituras. Então coloca um confronto entre o que Deus diz na sua palavra com a opinião do ímpio,
com a opinião do mundo. E a Bíblia diz que nós devemos se levantar contra todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sim. E a Bíblia diz que o conhecimento vem do Senhor. Então Deus, ele é a fonte do conhecimento. Nesse livro eu busco apresentar que Jesus, ele é o Logos, para nós tornarmos ciência, como disse o Márcio. Então o mundo é inteligível. Por que o mundo pode ser compreendido? Porque foi criado por Deus. Uma mente inteligente fez esse mundo para que o homem pudesse compreender. Então é pressuposto que o conhecimento é possível. Se o conhecimento não fosse possível, ninguém ia buscar conhecer as coisas. É verdade. Porque dizer, o conhecimento não é possível. Então, como a pessoa chegou a esse conhecimento, que o conhecimento não é possível. Então, ela acaba abraçando o absurdo. Então, nesse livro, eu busco apresentar que somente, dada a veracidade da existência de Jesus, que nós conseguimos fundamentar a lógica, o conhecimento e a inteligibilidade do mundo. Então, é uma apologética voltada e centralizada na pessoa de Cristo. Como o apóstolo Pedro nos diz, santificar a Cristo como Senhor no nosso coração. Porém, nesse livro também eu busco tratar de evidências históricas, mostrando que existe o testemunho flaviano, testemunho de Flávio Joséfo, busca apresentar historiadores, acadêmicos que aceitam o fato que Jesus é uma pessoa histórica. Então é um livro diferenciado, e o que me levou a escrever esse livro é dado essa percepção, a eu notar, né, como eu estou há 5 anos já no YouTube fazendo um trabalho apologético, no meu canal do YouTube, eu percebi que poucas pessoas têm buscado defender, e você sabe, pastor, que tem se levantado pessoas, né, hereges, pessoas que atacam as escrituras. Então é necessário nós voltarmos para os nossos fundamentos para defender a nossa fé. Quanto tempo tem que o senhor lançou esse livro, mais ou menos? Tem alguns meses. Eu penso que uns 5 meses, por aí, Márcio. Acho que por aí, já é um pouquinho mais, né? É um pouquinho mais. Agora, quanto tempo que ele existiu? Porque tem a parte do senhor começar a escrever, preparar. Quanto tempo que existe esse tema com o senhor, que o senhor começou a preparar a publicação da prova definitiva que Jesus é real? Quanto tempo que já bate isso no senhor? Então, faz aproximadamente quase 3 anos que eu decidi escrever esse livro. Porém, a obra eu levei 2 anos para escrever. Eu busquei analisar algumas discussões que andam tendo na internet para que eu pudesse trabalhar. Nesse livro eu também busco apresentar um método de como nós devemos defender a nossa fé. Porque quando o ateu ele diz, ou o cético, ou o herege diz que Jesus não existiu, ele está trazendo uma afirmação, uma proposição que está pressupondo que aquilo que ele está falando é verdade. Então, o que é a verdade sem a palavra de Deus? O que é a verdade sem a pessoa do Senhor Jesus? Porque partindo de uma visão evolucionista, que nós estaremos tratando aqui, partindo de uma visão naturalista, tudo que acontece na nossa cabeça, pastor, no nosso cérebro, é apenas reações químicas, sinapses. Aí está reagindo na cabeça do cristão sinapse, está reagindo na cabeça do ateu reações químicas. Quem determina quem está certo e quem está errado? Só apenas reações químicas. Então, não tem uma base. Agora, na nossa cosmovisão, há uma mente. Nós fomos feitos do pó da terra, segundo o relato de Gênesis. Nós vamos entrar no criacionismo bíblico, vamos apresentar a verdade. Quer dizer, a nossa base é a Bíblia. E qual é a base deles? Exato, nós temos um Deus que fundamenta a verdade. E esse Deus se revelou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então eu busco apresentar um argumento que é chamado argumento transcendental, para demonstrar que Deus é real, e esse Deus se revelou na pessoa de Jesus. A lógica ela é proposicional, eu falo que ela se refere a proposições, como eu disse, né? Eu digo aqui, pastor, o copo está na minha mão. Essa palavra que eu disse, o copo está na minha mão, ela é verdadeira porque corresponde à realidade. Eu estou com um copo aqui na mão. Sim. Então, é uma proposição que corresponde à realidade. Nós somos seres contingentes. Na filosofia, contingente é aquilo que veio a existir e o momento de deixar a existir. Nós viemos a existir, nós não somos eternos. Nós viemos a existência por meio de nossos pais. Essa lógica é proposicional, que se refere à realidade, que torna o mundo inteligível, não tem como o mundo ser e não ser no mesmo sentido. Quando eu busco investigar, fazer ciência, compreender o ajuste fino, compreender que há uma ordem no universo, é porque há uma ordem, não tem como ter uma ordem e não ter no mesmo sentido. Então o mundo é inteligível. Então nós vemos que a lógica ela é estruturada na realidade. E por ela ser conteúdo da mente que nós temos acesso, tem que ter uma mente que fundamente de onde vem essa lógica. É verdade. Que instancia a lógica na realidade. E essa mente nós entendemos que é Deus. Agora, para o ateu, como que ele vai fundamentar a lógica? Se a matéria é contingente, a matéria não é eterna. A matéria sofre decomposição. Como que ele vai justificar por meio de algo impessoal aquilo que se refere à mente, que é proposicional? Então, nesse livro eu busco demonstrar uma metodologia, um método de responder os ateus por meio da palavra de Deus. Aqui eu cito o texto, né, que Jesus apresenta como Criador, João capítulo 1, verso 3. Tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, mostra que ele é o Criador. Eu ateu não acredito nisso.
Aquilo que você está dizendo, se você não acredita, você está pressupondo que é verdade. Como você justifica a verdade sem a palavra de Deus? Mas a verdade é relativa. Pô, se é relativa, eu não preciso acreditar no que você está falando. Só cabe a você. Não. E se for relativo, até o que ele está defendendo também não tem... Relativo. É relativo. Então você vê que a coerência é o método que busca mostrar a incoerência. Porque, tipo assim, eles falam que é relativo para constranger a nós, mas constrange eles também, já que é relativo. Cabe só eles, né? Então, justamente, eles falam, tudo é relativo, mas o que eles dizem é certo. É objetivo. Absolutismo. Absolutismo. É igual no debate que eu tive com o biólogo Henrique, ele disse que a lógica não é absoluta. Eu perguntei para ele, você está absolutamente certo sobre isso? Ele disse que sim. Ué? Você está assumindo que a proposição dele é absoluta, que a lógica não é absoluta. Ou seja, é uma incoerência. É uma incoerência. Nossa, até dentro de uma questão científica é comprovar que isso é uma incoerência o que ele fala, né? É o beabá da lógica, né? Se você entende o beabá da lógica, você vê que essa teoria, quando você diz isso, o biólogo Henrique diz isso, ele está abraçando o absurdo. Então, pastor, o interessante, pastor, é que você consegue defender a existência de Deus, a crença de que Jesus é Deus, de várias frentes, né? Sim. Você vê, o Jadson trabalha numa frente filosófica, né? Mas você consegue defender a prova de que Jesus é Deus pela ciência, pela teologia e até pela sociologia. É verdade. Então, pastor, tem vários caminhos em que você pode encontrar... Arqueologia, tem vários. Exato. Então você tem vários caminhos que revelam o Criador, pastor. E é importante que os cristãos eles apresentem todos esses caminhos. É claro que a gente fala, olha, então você quer que as pessoas creiam em Jesus pela ciência? Não é. O objetivo é a pessoa crer em Jesus, por qualquer que seja o meio. Sim. Entendeu? Seja uma palavra que você pregou em um podcast, um devocional que você fez, que a pessoa... Poxa, realmente é isso que eu estava precisando para esse momento. Olha, Deus foi fundamental para esse momento da minha vida. Está valendo, pastor. É importante a gente... Eu acho que um exemplo que aconteceu com a gente recente foi o próprio chileno. No podcast, ele chorou. E eu vi ele até comentando no outro podcast agora que teve, num grande aí, que ele falou, eu conheci um pastor, tal, isso aqui, e nós choramos a rodo. Como o senhor disse, não importa como, mas o fato dele ter chorado é uma coisa emocional. Poxa, um ateu se emocionar é o início de uma jornada de Cristo, né? É uma possibilidade muito provável, né? A semente está plantada. A semente. A semente está ali, entendeu? Se ela germinar, vai para frente. Esperamos que ela germine. Eu costumo dizer, pastor, que nós temos o trabalho de levar a palavra ao ouvido. Quem leva o coração é o Espírito Santo. Top. Então a nossa missão, eu até comentei com o Márcio no carro, é conhecermos a Deus e tornar Deus conhecido. Então, quando nós participamos desse debate com os ateus, nós não estamos ali apenas para ganhar um debate. Nós estamos ali para nós estamos ali para testemunhar a verdade. Porque a verdade chegando ao ouvido, quem vai trabalhar para levar o coração é o Espírito Santo. Então é muito importante. Paulo plantou, Apolo regou, o crescimento quem dá é o Senhor. Mas tem que plantar. Quer dizer, é o que nós estamos fazendo, né? Porque a comunicação é que vai levar à transformação, né? E a gente tem que comunicar usando esses meios, usando os debates, né? Agora sim, entrando no âmago, eu vou como leigo fazer algumas perguntas, até para a gente aprender com vocês aí. Eu queria colocar aqui 1, 2, 3, 4 pontos. 4 pontos em cima dessa pergunta. Quais são os principais tipos de criacionismos? Eu queria que vocês falassem, vocês citando um pouquinho, do criacionismo da Terra Jovem, da Terra Antiga, do DI, que é o design inteligente, né? E, se puder, também na questão aí vai um pouco mais, né? Do criacionismo e evolucionismo. Se vocês puderem passar explicando para a gente um pouquinho disso, Terra Jovem, Terra Antiga e design inteligente. Muito bem, eu vou começar falando que depois eu passo a palavra para o irmão Márcio. Então, pastor, criacionismo bíblico é uma visão de mundo, ou seja, é uma cosmovisão, que é chamada na filosofia, que se trata de um conjunto de crenças que se refere a proposições que o indivíduo aceita. Qual proposições são essas? Que existe um Criador, esse Criador é o Deus bíblico, e ele criou conforme é relatado no livro de Gênesis. Gênesis é entendido como relato histórico, verídico e confiável, e inerrante, como palavra de Deus. Então, o criacionismo bíblico é fundamentado nas Escrituras, é uma visão de mundo que busca apresentar que a criação bíblica ela é verdadeira. E existe o evolucionismo, que é uma proposta antagônica, com base no naturalismo, que a implicação é que não existe um Criador,
que as coisas surgiram por meio de processos naturais, o universo teria surgido por meio do Big Bang, flutuações quânticas, ou outro universo, um multiverso teria originado esse universo que nós conhecemos, e aí haveria uma evolução do cosmos, a vida se originou por meio de evolução química, o ser humano seria fruto de uma evolução que teria ancestrais símios, ou seja, símios na região da África originou tanto o chimpanzé como o ser humano. Então essa é a proposta do evolucionismo, onde as coisas surgem por meio de processos naturais sem o criador. E existe a proposta do design inteligente, que o Márcio ele vai estar abordando, porém só vou aqui destacar que é uma proposta que se propõe ser minimalista, onde busca apenas detectar sinais de inteligência no cosmos, na vida, no estudo acerca do ser humano. Então é uma proposta minimalista, que não vai tratar quem é o criador, mas sim investigar que houve uma criação. Quem é o criador não vai fazer parte do escopo do design inteligente, diferente do criacionismo bíblico. Que o ponto é o que foi criado, não o criador, né? Exato, vai investigar a criação, analisar as estruturas do cosmos, da vida, do DNA, do ser humano, dos animais, e verificar se há sinais de design inteligente. E existe outra proposta, que é o criacionismo religioso. Que é o criacionismo religioso, é a crença que há um criador, e como ele criou, a pessoa ela pode adotar um evoteísmo, que Deus guiou por meio da evolução. Inclusive o Adalto Lourenço, ele era evoteísta, né? Adalto Lourenço, ele foi um criacionista de terra jovem, criacionista raiz, que defendeu a historicidade de Gênesis. Evoteístas tem na Ele não foi evoteísta, não. Foi criacionista, né? Isso, exato, criacionista de terra jovem. Os evoteístas fazem... Um dos maiores nomes do criacionismo do Brasil, pastor. Exato, pioneiro. Exato. Pioneiro. Mas eu acho que eu vi ele dizendo que no início, lá antes dele aderir ao cristianismo, ele era evoluteísmo. Ele e também o Dr. Marcos Eberle. Eles foram, né? Foram evoteístas que acabaram se rendendo, na verdade. Ô, Jorge, explica pra gente aí. Por exemplo, o evoluteísmo, ele é uma questão aceita pela Bíblia, não? O que significa? Com certeza não tem como casar a teoria da evolução e com o relato de Gênesis. O evoteísta, ele tenta juntar essa crença que há um criador, quando ele é cristão, com o relato de Gênesis com a teoria da evolução. Porém, nós vamos tratar e demonstrar, pastor, que entra em absurdos, entra em incoerência, e a pessoa acaba minimizando e negando a autoridade das escrituras. Você perguntou para nós... Mesmo ele colocando o teísmo no evô ali, mas não casa, né? Não dá certo, tem como. Nós vamos explicar bem esse ponto. Mas você comentou sobre o criacionismo de terra jovem e o criacionismo de terra velha. Também. Então, o criacionismo de terra jovem é pautada que os dias ali relatados de Gênesis, a semana da criação, são dias literais. A palavra Yom se refere a dias de 24 horas. Yom é muito falado. Eras, tempos, né? Essa é um dia literal. Então, o criacionista terra jovem entende que há dias de 24 horas, que ali Deus criou em 6 dias, no 7º ele finalizou sua obra. Então, é um relato ali literal em relação aos dias da criação. E o criacionista terra jovem vai entender que não, que a palavra Yom vai se tratar de eras, então vai ter essa divergência e vai ter esse debate teológico e científico em relação à idade da Terra. Eu e o Márcio somos criacionistas que dizemos raiz, né, Márcio? Criacionista terra jovem. Terra jovem, né? Sim. Então eu gostaria que agora, Márcio, fale aí sobre o design inteligente. O design inteligente. Explica mais pra gente isso daí, Márcio. O design inteligente, pastor, ele é um ramo científico que se propõe a detectar designer. Então a gente usa método científico para saber se há algum objeto, ela foi fruto de um designer ou de processos naturais. Por exemplo, se eu olhar, se eu ver ali gravetos espalhados na praia, eu posso dizer, olha, foi uma enchente que veio e trouxe os gravetos. Certo. Agora, se os gravetos estiverem posicionados de forma a transmitir uma informação, eu sei que aqueles gravetos foram posicionados por um designer, por uma pessoa que passou ali. Propositalmente. Alguém fez aquilo. Propositalmente. Então, a gente procura sistematizar quais são as evidências que me dizem que aqueles gravetos foram posicionados. Então, a gente usa o quê? Por exemplo, o que eu estou observando contém informação? Essa é uma pergunta. Ela contém complexidade especificada? Quer dizer, ela tem baixa probabilidade de ocorrência. É uma coisa complexa. Porém, tem um propósito, tem um padrão que eu estou vendo ali? Porque os gravetos posicionados na praia, se eles estiverem amontoados, é normal acontecer numa enchente. Agora, se ele estiver bem posicionadinho ali, transmitindo uma informação, aquilo é uma complexidade especificada. Ou seja, ela atende um padrão. A probabilidade de aqueles gravetos estarem naquela posição, vamos dizer, de um SOS,
ela é baixíssima. E ela atende um padrão, ou seja, você tem que ter ângulos ali e você está transmitindo uma informação. Então, é um método para a gente inferir designer. E a gente faz isso, pastor, quando a gente olha a vida. A gente, principalmente... Márcio, é um método que se utiliza da ciência. É um método científico, que utiliza método científico para a detecção de designer. Aí, obviamente, que após a detecção do designer, o design inteligente ele entrega para outras áreas a saber quem seria o designer. Aí vai para filosofia, aí vai para teologia, mas cria um funil, né? O design inteligente ele tem uma abordagem científica e a ciência, o design inteligente entende que o nosso papel é somente detectar o designer. Quem é, como foi, quando foi, por que ele fez, aí é matéria de outra área. Então, para nós criacionistas, o design inteligente é plausível, é interessante. Sim, muito interessante, pastor, porque é uma abordagem 100% científica. Sim. Né? Você, olha, detectou o designer, eu estou vendo... Por exemplo, a gente usa muito isso para a origem da vida. Né? Certo. Então, a gente sabe que porque o designer, pastor, todo designer, quando ele vai criar alguma coisa, ele deixa uma marca. Sim. Ele deixa a sua marca, a sua assinatura ali. E quando a gente do design inteligente está procurando saber se um processo ele é produzido por meios naturais, ou seja, a química ali junta tem condições de trazer aquela complexidade, sim ou não. E se a química não tiver poder de trazer a complexidade, aí nós inferimos design. Após exaustivamente a gente descartar os processos naturais como possibilidade, aí a gente infere designer. E aí a gente fala, opa, teve o design. Então ele é um fator científico, não é um fator filosófico. Não, é um fator científico. Fator científico. Certo. Depois que detectou o designer, aí vai para filosofia, aí vai para teologia. Sim. O que necessitar de uma dessas áreas, ele se encaminha, né? É como se fosse um clínico geral encaminhando para um especialista lá. O seu caso aqui é ortopedia, mas eu detectei aqui que você pode ir para ortopedista. É mais ou menos isso, né? Isso, a gente pode ter uma... É uma ponte. É uma analogia que pode ser feita no seguinte sentido. Olha, eu vou até determinado ponto, detectei designer. Aí depois, olha, quem é o designer é outra área que a gente entrega. Tá? Interessante. Então, é algo que ele tem avançado muito, porque você tem condições de, através do design inteligente, você ter um debate acadêmico. Tá? Um debate acadêmico você faz através do design inteligente. Tá? Porque, de certa forma, pastor, o que acontece? Eu não posso impor às outras pessoas dizendo, olha, isto está correto porque na Bíblia estaria se a pessoa não crê. Entendeu? Então, só que o design inteligente, ele tem essa proposta e fala, olha, eu estou observando esse processo, não existe chance de ocorrer esse processo por meios naturais, então há designer. E aí, quem é o designer? Bom, a gente vai ver por outros Então, meios. dessa ciência que nós vamos chamar, tanto o teísta quanto o ateísta usufruem do designer. Porque o ateísta também vai usar como viés de análise em um ponto de vista dele, o designer? Não. Não, o ateísta ele crê que tudo foi feito por processo natural. Ou seja, então ele não aderiria muito à questão do design inteligente. Ele detesta o design inteligente. O ateu detesta o design inteligente porque o que acontece? A gente consegue ter um debate acadêmico, 100% acadêmico. E aí o ateu ele rejeita veementemente proposições do design inteligente. Porque tem ateus que falam, olha, não existiu Deus. Mas a Bíblia é boa porque conduz as pessoas num bom caminho, etc. Mas ele é ateu. Mas a Bíblia ela é, vamos dizer, um bom livro de autoajuda. E não é isso que a gente prega, né, pastor? Não é isso. Não é isso. A gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a gente tem essa obrigação de defender a palavra de Deus de todos os meios, por todos os métodos. Se esse é um método que eu apresento uma possibilidade de que há um designer, a gente vai estudar isso e vai trabalhar dessa forma. E essa ciência ela começou a existir a partir de que década, século? Existe um principal pessoa que elaborou isso ou não? Olha, não há um início, vamos dizer, formal. Uhum. Tá? Na verdade, o design inteligente ele sempre ocorreu até Sim. no ano passado, mas esta abordagem de você detectar cientificamente, científica, mas através da informação, complexidade e antevidência, que é um outro fator que a gente busca também olhar. Se tem uma antevidência ali. Né? Isso daí foi na década de 80, com Michael Behe, Steve Meyer, Philip Johnson. o pessoal lá dos Estados Unidos que
começou a formalizar uma metodologia de detecção de designer. E aí isso vem crescendo. E no Brasil, pastor, o design inteligente ele está muito forte, está muito vibrante de como o design inteligente está ganhando espaço, seja na mídia, nas academias, nos alunos, nos estudantes. Realmente a gente tem visto as pessoas interessadas em saber cientificamente se há um designer ou não. Interessante, hein? Quer dizer, é totalmente, pelo que eu entendo, respeitado teologicamente, mas academicamente também, porque eles querem saber, né? Eles estão fazendo uma análise e o design inteligente vai ajudar a chegar a isso, é isso, mais ou menos? Isso, é uma abordagem científica, né? Então a gente chega até a detecção do designer e após isso fica para, vamos dizer, porque eu tenho 2 chapéus, né, pastor? Eu tenho o chapéu de design inteligente e o chapéu de criacionista. Então, quando eu vou falar, se você quer ter uma conversa totalmente acadêmica, científica, sem falar nada de Bíblia, eu vou usar a metodologia do design inteligente. E isso a gente faz. Isso a gente faz. Você quer uma abordagem 100% científica? Só evidências científicas você quer trabalhar? Então vamos fazer o design inteligente. Podemos falar da nossa fé, da nossa crença, daquilo que a gente acredita? Opa, eu sou criacionista. Interessante, hein? Não são coisas antagônicas, pelo contrário, elas se complementam. Né? Interessante, hein? E eu vejo isso sendo muito discutido hoje em dia, né? Dentro de pautas de debates variadas. Eu vi muito, né? Eu vi o Chirano citando um pouco disso também, né? Eu acho que a gente precisa se interessar mais por esse assunto, porque ele pode nos ajudar a comprovar, né? Fazer uma boa exegese da questão do criacionismo, né? O que acontece, pastor? Os cientistas, a gente acabou justamente colocando uma divisão entre ciência e religião. E, na verdade, o que acontece, pastor? Não existe essa divisão. Essa divisão foi colocada para que haja um antagonismo, mas não há antagonismo, porque nós sabemos que o Senhor Jesus, ele é o criador de todas as coisas. Sim. Então, se ele criou todas as coisas, todas as evidências vão apontar para Jesus. Mas eu não tenho que dizer para um acadêmico que, olha, então aceite isso. Não, eu tenho que evidenciar através de método científico. Então, então não há essa divisão entre fé e ciência. Isso aí é só na mente de quem quer separar os campos. Separar, olha, a criação foi feita por processos naturais. A religião é outra coisa. Não. Deus, Jesus, ele é o criador de todas as coisas, ele é autor e consumador da vida. Então, nós não temos medo de evidência, não tem medo de probabilidade, não tem medo de matemática, não tem medo de geologia, não tem medo de biologia, pastor. É que quando a gente aceitou os pressupostos evolucionistas, a ideia de milhões de anos, de evolução, de o homem veio do macaco, isso contaminou as pessoas. Por isso que tem muita gente hoje, eu sou evoteísta, eu sou criacionista da Terra Velha, eu sou... esses pressupostos de milhões de anos de evolução, eles contaminaram a igreja, pastor. É verdade. Eles contaminaram. Então, cada um acaba crendo naquilo que quer. E não é este o propósito. A Bíblia ela tem um método de você interpretar, de você ler, de você fazer jeito correto, né? Um jeito correto de você fazer uma boa teologia. Então, esses pressupostos acabaram contaminando. Então, às vezes, tem gente, às vezes, na mesma igreja, não, mas eu creio em milhões de anos. Eu creio que o evolucionismo ele atuou de uma certa forma. Só que é totalmente antagônico os pressupostos evolucionistas com os pressupostos criacionistas. Porque para o evolucionismo, teologicamente. Sim. Agora, pastor, me diga uma coisa. Explica pra gente aqui sobre a questão da terra jovem e terra antiga. Como que o pastor o Jadson colocou um pouco isso, mas detalha pra gente a diferença que tem do criacionismo da terra jovem e da terra antiga. Pois não, pastor. Bom, da terra jovem vamos dizer, a teologia que, na verdade, ela sempre foi majoritária na história da igreja. A terra jovem. A terra jovem. Certo. A terra jovem e o universo jovem. Porque, por exemplo, essa terra jovem ela entra na questão do judaísmo, porque o judaísmo está em 5.786 hoje. Entra alguma coisa ou não tem nada a ver? Tem a ver, pastor. Porque o que acontece? Os judeus receberam o texto
o texto bíblico do Antigo Testamento como Gênesis sendo literal. Aquelas genealogias, Adão tem tantos anos, Enoque tantos anos, Noé tantos anos. Aquilo faz uma composição de tempo. Certo. E o que acontece? Então, os judeus receberam o texto de Gênesis como literal, ou seja, 6.000 anos. Arredondando, tá? Sim, está arredondando. 6.000 anos. Jesus, ele citou o texto de Gênesis de forma literal. Os apóstolos confirmaram esta literalidade de Gênesis. Então, pastor, por que agora a gente, quase 2.000 anos depois, está querendo mudar o texto bíblico? Por isso que eu digo, pastor, as pessoas, os cristãos que pensam em terra velha é porque estão com os pressupostos evolucionistas na mente. Mas agora, essa questão da terra velha, o que eu respondo quando ele coloca a evidência geológica, por exemplo, no meio da questão da terra velha? Nós somos doutrinados, pastor, a olhar aquelas camadas plano-paralelas de deposição sedimentar ali. Quando a gente vê ali aquelas camadinhas de sedimento, certo, de rocha. O que nos ensinaram? Olha, uma camada veio, milhões de anos a outra camada, milhões de anos a outra certo. Camada. Foi isso. Vi bastante isso aí já falando. Foi isso que nós somos doutrinados. Só que o que acontece, pastor? Camadas plano-paralelas, se elas tivessem milhões de anos, elas deveriam ter marcas de erosão entre elas. Deveria estar mostrando ali riachinhos, ravinas, raízes de árvores, e não tem nada. Não tem marca de erosão. Ou seja, aquelas camadas que se pensa, colocou na mente que tinha milhões de anos, elas foram depositadas imediatamente, tudo junto. Então, ou seja, essa questão dos milhões de anos, e aí quando você vai... E essa narrativa, ela foi reforçada com os fósseis. Certo, né? Eu ia falar sobre isso aí também, os fósseis. Porque coloca-se camadas lá que supostamente foram milhões de anos, e aí tem fósseis nela. E aí esses fósseis dizem, também tem milhões de anos. Se a rocha tem milhões de anos, os fósseis têm milhões de anos. Então se a rocha tem dinossauro, os dinossauros têm milhões de anos. E aí o Jurassic Park... Sim. Isso contaminou a mente das pessoas. A gente pensa, a gente olha para fóssil, olha para camada geológica, a gente pensa em milhões de anos. Mas, pastor, como eu falei, camadas plano-paralelas são depositadas juntas. E o que nós advogamos? O dilúvio foi responsável por fazer a deposição desses sedimentos em mega tsunamis. Mega tsunamis foram... Essa deposição que o senhor diz é a destruição? Deposição sedimentar, ou seja, os sedimentos foram colocados ali plano-paralelos, um em cima do outro, no período do ano do dilúvio. Certo. Porque também o que acontece, pastor? O pessoal acha que, olha, o dilúvio foi 40 dias de chuva. E isso ficou tão forte, isso virou uma coisa que não tem fundamento nenhum, né? E não é, o dilúvio... Não enche nem a vila aqui embaixo, 40 dias de água. Né? O dilúvio foi um processo que ocorreu durante um ano. Tá? E o que acontece? E não foi só água de cima, não, né? Que o pessoal fala, é só chuva, né? Não, tem água de cima, tem água de baixo, tem mega tsunamis. Rompimento das placas tectônicas, né? Isso, exatamente, placas tectônicas. E o que acontece? Isso daí, pastor, levou mega tsunamis com lama, com granulares, né, com sedimentos que depositaram um em cima do outro. E nós temos evidência de que a deposição sedimentar é desse mesmo jeito. Quando a água corre, com os sedimentos corre por um caminho preferencial, a estratificação, ou seja, a divisão dos sedimentos, ela é automática, pastor, ela é espontânea. Então, quando você olha ali, camada de arenito, xisto calcário, isso é deposição imediata, é feito dessas de 3 em 3, pastor. Tudo numa sequência. Então, essa doutrinação que foi feita, pastor, ela é mentirosa. A gente tem que tirar isso da mente das nossas crianças, pastor. Porque o ensino médio ainda usa isso. Usa isso, mas não é o processo, pastor. Não é o processo. Camada plano paralela, ela deveria apresentar erosão e não apresenta. Zero de erosão. Agora, Jadson, eu vou pegar você já. Então, por exemplo, o que nós falamos quando vem essa questão dos dinossauros, houve uma existência dos dinossauros, né? Porque eu vejo assim, por exemplo, que nem a Bíblia Dake, os Dakes defenderam a existência. Tanto é que foi retirado da CPAD, ninguém queria que a Bíblia primeiro foi na CPAD. Por essa colocação da existência e tal, né? Desse acho que a interpretação do Ion aí que entra, né? Dias e eras. O que dizer sobre essa questão dos dinossauros?
Não, os dinossauros... O senhor falou aí, mas... Então, nessas camadas de deposição sedimentar foram soterrados todo tipo de animais. Animais marinhos, animais terrestres, estão todo... Inclusive, até uma evidência do dilúvio, pastor, é que animais 100% terrestres estão soterrados com animais marinhos. Sempre animais... Todas aquelas camadas geológicas de soterramento, pastor, estão envolvidas com sedimentos marinhos. Essa é uma prova de que houve um dilúvio global. E os fósseis de dinossauro estão nessas camadas. E eles são encontrados. Certo. Só que olha só como é interessante, pastor. Pegou-se um fóssil de dinossauro e o osso era tão grande, pastor, que não cabia na Kombi. Sabe, aquela coisa que não cabe na Kombi? Serraram o osso no meio. Serraram o osso no meio, pastor, começou a cheirar mal. Aí o pessoal falou, opa, tá cheirando mal, mas era para ter só fossilizado. Fizeram o processo de desmineralização, que é o quê? É tirar os minerais daquela amostra, tá? O que acontece? Foi desmineralizado o osso de dinossauro e ficou exposto tecidos moles, pastor. Sabe o que é tecidos moles? Vaso sanguíneo, colágeno, osteócitos, que é célula de osso, mas é o tecido original, pastor. Você pega ali, tem o vídeo da Mary Schwartz, que foi a primeira que divulgou, que descobriu esses tecidos moles originais. Porque os evolucionistas confundem. Ah, não, mas é tudo mineralizado. Não. A novidade do achado da Mary Schwartz foi que era tecido mole original. Então, achou célula sanguínea, achou DNA, pastor. Aí o que acontece? E o que acontece? DNA não se preserva em milhões de anos. Nenhuma célula dessa se preserva em milhões de anos, pastor. O DNA, pastor, é uma célula é uma molécula que tem uma resistência, mas ela se degrada. A previsão de duração máxima do DNA, sabe quanto que é, pastor? 10 mil anos, pastor. Vixe. Aí você pega um osso de dinossauro, um osso de Tiranossauro Rex, e aí você vê DNA lá dentro, pastor. Isso é prova de que o dinossauro não tem milhões de anos. Tempo. Não é tanto tempo. E a rocha também não, porque foi soterrado junto. Então, pastor, nós temos muitas evidências de que a Terra é jovem, pastor. Nossa. A gente foi intimidado com esses milhões de anos. E, pastor, eles querem colocar muita questão também dos dinossauros na questão daquele período paleolítico, neolítico, o homem que não tem nada a ver com a Bíblia, né? O homem das cavernas, né? Que é uma outra coisa também fora do que nós acreditamos, não é isso? O que os evolucionistas querem dizer é que o homem ele veio... Macaco, aquela questão. Primeiro o homem da caverna que se comunicava pouco e depois o homem sapiens. Né? Mas o que acontece? A história, pastor, a arqueologia, ela revela que quando as primeiras descobertas arqueológicas da civilização humana já tem já tem complexidade, já tem língua, já tem escritura, já tem ferramenta, já tem um monte de coisa. Então, pastor, o homem da caverna foram grupos pequenos de pessoas que no pós-dilúvio era um ambiente muito hostil, pós-dilúvio, mas que saíram daquele ambiente e foram migrando. E como era um ambiente hostil, eles estavam redescobrindo as coisas, né? Então, havia pinturas rupestres, uma série de coisas. Isso aí não é dizendo, não acredito nisso, que não houve homem das cavernas. Não, houveram homens das cavernas, porém... Não do jeito que eles colocam, não do jeito que a raça humana nasceu ali. Exato. O que a gente entende é que foram grupos pós-diluvianos que estavam começando a fazer, vamos dizer, a migrar para outros locais. Inclusive, eu tô lendo o livro do Adalto, aquele Gênesis, né? E ele fala muito que já na época de Caim, eu esqueci o nome do filho de Caim, que era um revolucionário na tecnologia, na ciência, no conhecimento. Ele mexia com ferro. Então, para mexer com ferro, o cara tinha um avanço, assim, vamos dizer, tecnológico, conhecimento muito avançado, né? Quer dizer, não houve o emburrecimento, a questões que eles contam assim, né? Porque já na época lá, desse filho de Caim, eram homens muito inteligentes já que existiam, né? Exato, pastor. Adão... Interessante esse assunto, hein? Era um homem absolutamente inteligente. Eles eram mais fortes,
mais inteligentes e mais altos também, inclusive. Então, o que acontece, pastor? Após o dilúvio foi um julgamento, o que acontece? O ambiente se tornou hostil. E aí houve uma diminuição da idade média dos homens. Então, o advento do dilúvio, isso foi posto por Deus. Deus falou, vai vir o dilúvio, vai matar toda a raça humana, vou sobreviver 8 pessoas, a família de Noé apenas, mas vou destruir tudo. E também não vou contender com você por muito tempo. A expectativa de vida de vocês vai diminuir para 120 anos. E foi isso que a gente observou, pastor. Olha Enquanto só. no pré-diluviano, vamos dizer, a humanidade tinha uma sobrevida maior, tá? Porque o ambiente era mais favorável à vida, né? Era mais favorável a que o homem não tivesse menos doenças, né? Pós-diluviana já virou o jogo. A natureza se tornou bem hostil e o homem passou a padecer mais com as dificuldades ambientais. Nossa, interessante, hein? Agora, Jadson, me diga uma coisa. Por que você acha que o criacionismo ele se tornou acadêmico? Essa defesa, eu sei que tem uma oposição, né? Mas por que com tanta força, aceito academicamente, o criacionismo é tido como, para eles, uma fábula dentro de uma questão acadêmica? Então, eu penso, pastor, que tudo inicia quando a pessoa ela descarta a verdade sobre a sua vida, a autoridade, né? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo ele diz, como eu disse em João 14, verso 6, ele é a verdade. Nós sabemos que há essa batalha espiritual, em João 8, verso 44, que existe o pai da mentira, que é Satanás, que faz a referência. Então há esse confronto, como eu já citei, quero destacar mais uma vez, entre a verdade e a mentira, entre aquilo que é certo e o que é errado. E o ser humano, por herdar o pecado do primeiro casal, Adão e Eva, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, que o pecado entrou por meio de um só homem, e o pecado passou a todos os homens, o homem ele acaba entrando em rebelião para com Deus. Em Romanos capítulo 1, no verso 20 e diante, o apóstolo Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, são vistos claramente nas coisas que foram criadas. E aqueles que não rendem glória a Deus são indesculpáveis. Então o ser humano, por não querer se submeter a Deus, ele vai buscar colocar algo no lugar de Deus. Sim. Assim como há a criação, vai ter aqueles que negam a criação. Assim como há o Criador, aqueles que negam o Criador. Então, há uma lacuna que precisa ser preenchida para o homem. Vocês falaram a questão das origens, o pastor Márcio comentou muito bem. Não é só o religioso que busca investigar as origens, é o cientista também. Essa discussão sobre as origens, ela é tanto na área da filosofia, de onde nós viemos, como na área da ciência, que busca investigar as causas, nós somos efeitos, então, a causa, como é também no âmbito da teologia bíblica, que começa em Gênesis. Gênesis significa começo, princípio, origem. Então, é algo que o ser humano busca saber. Então, quando nós buscamos nesse questionamento de onde viemos, por que estamos aqui, como devemos viver e para onde nós vamos, cada cosmovisão, seja ela que a cristã, que submete ao ensinamento de Jesus, como a não cristã, vai buscar responder de uma maneira. Então, por a igreja, infelizmente, eu digo isso infelizmente, com muita tristeza, que nós devíamos testemunhar, por se calar em anunciar, quando teve um autor que disse assim, quando o bem se cala, o mal prolifera. Então, quando a verdade ela se abafa, as pessoas não anunciam, o que vai proliferar? É o engano. Então, essa crença na teoria da evolução, no naturalismo, que tudo deve ser compreendido por meio de processos naturais, a igreja, infelizmente, os cristãos acabaram se calando, negligenciando e não influenciar tanto na universidade, tanto na sociedade, como também até mesmo na igreja, como nós estamos tratando de criacionismo de terra antiga, os defendendo porque nós cremos que Gênesis é real. Aqui o nosso amigo e apologista Márcio ele trouxe muito bem as questões científicas, mas a maior evidência que nós temos que Gênesis é histórico, pastor, que Jesus olhou para Gênesis como um relato histórico. Nós vemos que ele faz menção do dilúvio em Mateus capítulo 24. Verdade. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, ele remete ao acontecimento dos dias de Noé, um Noé histórico, e um dilúvio global, e assim será a vinda do Filho do Homem, independente de pós-tribulacionista ou pré-tribulacionista. Nós sabemos que todo olho o verá. No pré, no pós ou no mês, Jesus está lá. Jesus volta. Jesus volta. Então eu vejo que esse ponto que você trouxe, porque
a academia rejeita é porque o homem está em rebelião para com Deus. Hoje o que está em consenso na academia é o naturalismo filosófico, que é um dogma, que tudo deve ser entendido por meio de processos naturais e não há o sobrenatural. Originou com Philip Johnson, e hoje temos vários nomes como Stephen Meyer, o William Dempsey, aqui no Brasil o Dr. Marcos Eberle, tem o canal da TDI Brasil, que vem fazendo um excelente trabalho de divulgação do design inteligente, mas é para combater esse dogma, porque o design inteligente ele vai de maneira honesta, vamos detectar, vamos usar a metodologia científica, vamos observar, porque o método da ciência é você observar, você testar e você reproduzir, e o design inteligente usa isso, ele vai olhar para o DNA. Ele vai testar. Será que processos naturais são possíveis de explicar a origem da informação? Vai testar. Então, e ele tem como reproduzir. Então, há os pilares do design inteligente. Complexidade redutível, complexidade especificada, anti-evidência, que foi elaborado pelo Dr. Marcos Eberle. Tem o ajuste fino do universo. O ajuste fino. Então, o design inteligente está buscando combater esse dogma. Mas, infelizmente, a academia, dado esse pacto, né, o Dr. Marcos Eberle fala um pacto com as trevas, com o naturalismo, eles acabam retulando nós como negacionista, como aqueles que acreditam em fábula, em mito. Porém, nós estamos buscando fazer um trabalho de resgatar a importância de nós defendermos a historicidade de Gênesis. Porque se não houve um Adão e Eva histórico que entrou o pecado no mundo, como nós vamos falar que Jesus veio salvar o homem do pecado? Se não houve essas pessoas históricas. Então você vê que a implicação envolve a redenção, que é a doutrina mais importante, que Jesus veio salvar pecadores. Então, se negar um Adão e Eva histórico, você acaba na implicação de negar o pecado. Se não houve pecado, então para que Jesus veio? Interessante, hein? E o que acontece, pastor? Teve um momento da história em que houve uma vontade de se tirar o conhecimento, vamos dizer que estava, basicamente era promovida a ciência, vamos dizer, até a advinda do Origem das Espécies, do Charles Darwin, era feito pela Igreja Católica. Era o criacionismo? Sim. Seria um tipo criacionismo? Não, a ciência estava sendo desenvolvida principalmente por cristãos, tá? Por criacionistas. Certo. E o que acontece? Com o Charles Darwin, com o Origem das Espécies, o pessoal viu a possibilidade de o quê? Olha, de quebrar esta sequência. Tanto que Thomas Huxley, que é chamado Bulldog de Darwin, ele foi aquele que pegou o livro de Darwin e implantou em toda a Europa e implantou os currículos de biologia e geologia. O que ele dizia, pastor? Olha, quero tirar a ciência da mão dos padres, das mulheres e dos incautos. Nossa. Então, ou seja, foi premeditado esta avalanche de oposição à ciência que estava essa inclusão forçada, né? Exato, porque o que acontece? Houve um tempo que os homens queriam falar, olha, não, vamos separar a igreja do Estado. Tá? Não tem nada. Ciência, né? Então, vamos dizer, o livro do Charles Darwin, ele foi o motivo, foi o gatilho para que esse movimento pudesse ser feito. E hoje, a boa parte dos acadêmicos, dos cientistas, eles têm os pressupostos evolucionistas, os pressupostos darwinistas já no coração. Então, eles já olham para uma evidência científica já pensando em milhões de anos, em evolução, viemos de amebas, o homem veio do macaco. Eles já olham para a evidência pensando nisso. Sim. E aí o resultado, obviamente, vai ter estas pressuposições, pastor. Acaba virando um dogma que se opõe a por muitos biólogos. A maioria dos biólogos são ateus. Eu tenho uma live no meu canal onde eu trato. Diz que até foi publicado um estudo que mostra que apenas 5%, pastor, dos biólogos acreditam em Deus. E a maioria dos biólogos que entram na live no meu canal são ateus. Tem doutores, né, em paleontologia, em Pastor, deixa eu mexer numa coisa quando vocês vão falando aqui. Beleza. Pode continuar. Que são ateus. Então nós podemos ver que a biologia moderna hoje ela está sob o dogma do naturalismo filosófico. Quando, na verdade, quando nós vamos analisar o DNA, a vida, nós vemos sinais de design. Porém, o biólogo ele vai negar.
Ele vai rejeitar, dado o seu pressuposto de acreditar que a evolução é um fato. Tem uma frase na biologia que diz assim, pastor: nada faz sentido se não for a luz da evolução. Isso é um dogma. Tudo tem que fazer sentido à luz da evolução. Então, você percebe, Márcio, que o grande problema está no fundamento. Nesse fundamento que é um dogma. Que tudo deve ser explicado no meio de processos naturais. Quando o criacionista sabe, tanto por vias científicas, por razões filosóficas e com base na palavra de Deus, que há um Criador. Então, se Deus é real, como você disse, as evidências vão levar até ele. Pode falar. Exato, Jadson. Isso aí já está pré-programado no resultado que vai ser colocado na evidência. Por isso, por isso, pastor, que é importante, se tiver cristão, quer ser biólogo, ótimo, tem que ser biólogo. Geólogo, tem que ser geólogo, mas tem que praticar a boa geologia, a boa biologia. Né? A gente incentiva que os cristãos enveredem por caminhos do conhecimento, mas tendo a certeza de que o Senhor Jesus, ele é o Criador de tudo. Certo. Né? E aí você, com isto na mente, no coração, você vai fazer uma melhor biologia, uma melhor geologia, uma melhor química, uma melhor sociologia, uma melhor filosofia. Você sabe que eu conheci um homem, não sei se vocês conhecem ele, e eu acho até engraçado que ele não é muito conhecido, Dr. Henrique Lobo. O Henrique Lobo... Não, Rebeca, põe isso aqui. Vou resolver aqui, vai parar mais. Só arruma aqui. O Henrique Lobo, ele foi aluno do Adalto. E ele é um homem que eu tive o prazer de conhecer num trabalho que aconteceu com o pessoal do Libertador de Israel. Ele é contratado por Israel, eu não sei como se chama a ciência, ele estuda muita questão da água. Então ele foi contratado por Israel para passar pesquisas sobre as águas. Né? Ele é especialista em 3 rios, que eu me esqueci o nome de Israel. E ele não aparece nas redes sociais porque ele foi contratado pelos muçulmanos para pesquisar o rio lá também. E ele falou assim que ele não pode evidenciar porque... E eu achei inacreditável ele contando o ponto científico, por exemplo, da morte dos primogênitos. Então ele fez uma narrativa lá, tudo num ponto científico, não sei o que da célula, tal, aquilo aconteceu, tal, que eu vejo que o Adalto faz muito isso, né? Quando ele contou ali, por exemplo, da transformação da água em vinho, ele colocou no ponto científico. E eu vi que o Dr. Henrique Lobo, ele está andando meio que por aqui, por São Paulo. Vou ver a agenda dele para a gente sentar aqui, que ia ser uma conversa muito interessante em vocês, viu? Porque é incrível essas informações que, infelizmente, a igreja não se atenta, né? Isso deveria ser ensinado dentro das igrejas, nas escolas teológicas. A gente vê escolas teológicas se abrindo, mas não fundamentam essas coisas, por exemplo. E aí o cara vai ficar à mercê do evolucionismo, né? Porque ele vai aprender hermenêutica, que é importante, mas não aprende um ponto como esse. Aí quando ele se depara com um ateu, com um evolucionista, não vai dar uma trava? Com certeza, pastor. E eu entendo que as evidências são presentes de Deus para a nossa fé. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E na teologia, quando nós buscamos estudar, a Bíblia é a revelação especial de Deus. É onde nós conhecemos a sua vontade, quem Deus é. Mas existe a revelação geral, que se trata da criação. Como eu citei o texto do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, verso 20 em diante, que a criação revela o Criador. Então, se há uma criação, nós vamos detectar que foi criado. E aí entram as evidências. E as evidências, muitas das vezes, são as mesmas que as dos evolucionistas. Então, existem evidências que são As evidências são as mesmas, né? Tem evidências que são de escopo que vai compartilhar com os evolucionistas, porém tem evidências que só nós aceitamos e eles não querem aceitar, dada a implicação que leva a Jesus. Mas vamos pegar até um ponto das evidências que são compartilháveis. Nós entendemos que os fósseis existem. É claro, no passado tinha crentes que diziam que os fósseis teriam sido inventados pelo diabo para enganar muitos crentes que em relação à teoria da evolução, mas não tem nada a ver. Nós sabemos que os fósseis existem, nós sabemos que... Vocês não negam isso, a gente não nega, né? Se eu falo isso, mas porque eles acusam nós de negacionistas, como se nós negassem a evidência do fóssil. Olha a explicação que você deu. Então, os fósseis existem. Agora a questão é, o que se trata esses fósseis? Como é que eles explicam, como né? Nós interpretamos e explicamos. Porque há ali o dado, então nós devemos analisar. O fóssil está ali. O fóssil não diz, eu se trato disso. O cientista que vai estudar e vai chegar a uma conclusão. Então há o dado ali que tanto o evolucionista como o criacionista vai estudar. Para o evolucionista olhar, o fóssil vai dizer que existem elos transicionais, que é chamado na teoria da evolução, aonde um ser passou a virar outro e haveria lá no registro fóssil. Porque o registro fóssil se trata de formas de vida do passado. Fóssil significa um registro de uma forma de vida do passado. Então haveria fósseis de peixe, que aí se transformou em anfíbio.
Aí haveria fóssil de anfíbio, ali com características meio de réptil, então é um elo transicional que virou réptil. Aí haveria um elo de réptil para ave, aí eles vão citar o... agora eu esqueci, não vou lembrar. Isso, esse daí mesmo. Aí vai ter esse fóssil. Deixa eu só concluir, mas fala o fóssil para ele. Archaeopteris. Exato. Aí eles vão interpretar tudo. Aí vai ter lá os hominídeos, que eles vão dizer que seriam elo até o ser humano. Aí vai ter o Australopithecus, os Alus, e aí eles vão entender que são tudo elos transicionais. E aí o criacionista vai aceitar que existem esses fósseis, vai buscar investigar, porém a conclusão é diferente. Porque nós entendemos que o registro fóssil ele tem origem no dilúvio, como foi bem explicado pelo Márcio. Porém, quando nós vamos analisar, nós vemos que os seres aparecem prontos com as suas características singulares formadas. Então não há elos de transição. Nós vemos ali peixes, nós vemos quando a questão da origem do ser humano, nós vemos macaco do velho mundo e homem. Não tem elo transicional. E aí nós vamos analisar a questão anatômica, a questão morfológica, quando nós olhamos ali para o Australopithecus, até o nome, olha só, significa macaco do sul. E nós sabemos que o ser humano é uma espécie totalmente diferente dos símios, dos macacos. Então nós olhamos para a mesma evidência, pastor, porém nós chegamos a conclusão diferente. Por quê? Porque nós buscamos fazer uma análise partindo da nossa evidência. E mesmo sendo uma dedução diferente, cientificamente comprovado. E aceitável, porque nós aceitamos os dados. Vocês mostram os dados. O exemplo do que você citou dos fósseis aí, como a análise correta. Poxa, cortou ali, tinha vida. Não era para existir se fosse milhões de anos, pastor, realmente, né? Isso não é somente nos fósseis. Isso se trata também na genética. Semelhança genética nós explicamos. Seleção natural nós aceitamos genética, aceitamos seleção natural, aceitamos dados da geologia. Tudo que é apresentado pelas evidências que os evolucionistas aceitam, nós também aceitamos. Tudo a que é colocado pelo acadêmico aceita-se. Só que a interpretação é diferente. Deixa eu contar, Jadson, o que aconteceu numa live do canal do Jadson. Né? O que acontece? Tínhamos 2 biólogos, um PhD, o outro doutor em biologia. Só que um biólogo ele era ateu e o outro, doutor em PhD, ele era criacionista. Né? E o criacionista fez uma pergunta para o biólogo. Falou, olha, se a evolução é verdadeira, por que então com o macaco que ele tem um maxilar mais forte, ele anda de 4 pernas, que é mais eficiente para você se defender, correr e pegar presas? Por que ele se tornou bípede e perdeu a pegada na mandíbula? Se o intelecto veio depois? Quer dizer, ele perdeu características fundamentais da espécie. Da espécie, caso o evolucionismo fosse verdade. O que o biólogo, o doutor, respondeu na hora? Ninguém sabe essa resposta. O doutor ateu que respondeu? O doutor ateu respondeu, falou, ninguém sabe essa resposta. Por que o macaco supostamente teria perdido força? Né? Ninguém sabe. Essa é a pergunta de ouro da biologia. Máxio que estudou muito, não sei. É igual e aí defende o que não sabe. Aí, sabe o que acontece, pastor? Aí você vai nos museus de história naturais, tá cheio de crânio lá. Metade macaco, metade homem, só que numa posição de forma a te induzir que há uma evolução. E isso, pastor, não é comprovado com as evidências. É uma narrativa. Você pega crânios de diferentes tamanhos de macacos e de humanos, coloca numa certa posição e você está induzindo as pessoas a que há uma evolução. E não existe, pastor, rota evolutiva de homem para macaco, nem na genética, nem na morfologia deles. Nem nos fósseis. Nem nos fósseis. Não há evidência, pastor. O que tem é uma narrativa implantada e reverberada em todos os momentos. E se existisse, é uma pergunta minha de leigo, né? Por que a gente nunca presenciou, nunca foi anotado que teve, e quando que parou de um macaco virar humano, e por que parou? Porque nunca teve. A gente crê. Mas esse é o questionamento que encurrala qualquer evolucionista, que é com base na prática, na nossa vivência. Na prática. Nós, seres humanos, nós sabemos que viemos de um casal humano. Nós viemos do nosso pai. Então, se nós formos retrocedendo, nós vamos chegar a humanos. Comprovadamente. Isso é um fato. Qualquer ciência. Podemos testar. Agora, se aconteceu, que é chamado de macroevolução, essa grande mudança de símios ter originado o ser humano,
Por que nós não vemos isso acontecendo hoje? Por que parou? E outro problema que eu vejo, que eu ia trazer, que é um grande questionamento, que segundo a teoria da evolução, o Homo sapiens surgiu, pastor, há 200 a 30 mil anos atrás. Porém, o hominídeo que teria originado o Homo sapiens surgiu há 6 milhões de anos. Ou seja, de 6 milhões a 300 mil anos, o ser humano ficou burro. Por que ele ficou burro? Todo um tempo desse. Por quê? Tudo narrativa, Nossa, pastor. Não tem Deus. comprovação. Não tem comprovação fóssil. Você vê o absurdo? A irracionalidade teria originado a razão do Homo sapiens. E esse é o questionamento. Por que isso, sem comprovação nenhuma, virou acadêmico? Porque incrível. Havia um compromisso de tirar a igreja. Então, eu vejo também, acrescentando, é o que aconteceu no próprio relato de Gênesis. Nós vemos lá em Gênesis 3 que Deus tinha dado uma ordem para o primeiro casal, que no dia que comerdes do fruto, certamente morrerá. Ordem de Deus, ou seja, a palavra de Deus. E aí chegou a serpente e disse, certamente não morrerás. Ou seja, se opôs à palavra de Deus, se opôs à autoridade de Deus. É o que aconteceu, Márcio. O homem se opôs à autoridade de Deus. Um sofisma, né? Uma mentira que se parece verdade, né? É mais ou menos o que eles pregam hoje, né? Eles apresentam a evidência, porém a conclusão da interpretação não bate. E outra, dentro dessa premissa que a gente parte, que é para tirar a questão do criacionismo, o cristianismo, diria, não precisa nem ser crente para dizer isso, né? Até um cara que não é cristão fala, não, a evidência é que eles fizeram isso para derrubar aquilo que é realmente aplausível, né? Que seria o cristianismo no criacionismo, né? Foi uma coisa terrível isso aí, então. Todos que estão assistindo podem pesquisar depois que Darwin, é claro, ele disse uma certa vez em uma carta que ele era agnóstico, porém no fim da vida dele, pastor, ele disse que não acreditava em Jesus e nem da Bíblia. E nós sabemos que se a cosmovisão cristã é verdadeira, toda cosmovisão não cristã ela é falsa. Então Darwin, na nossa perspectiva cristã, ele morreu ateu, porque ele negou a Jesus e não acreditava na Bíblia. Então veja que as ideias, mas claro, em uma carta ele disse que era agnóstico. Porém, só há um Deus verdadeiro. Eu vi uma biografia dele também que citava, até que foi a empregada dele, disse que foi uma biografia muito importante dele, que citava que ele havia se convertido. Que ele falou que tudo aquilo que ele falou lá, ele não acreditava, não tinha... É igualzinho Allan Kardec, né? Allan Kardec, quando morreu, ele falou que não acreditava no espiritismo. Mas não evidencia isso, né? Porque... cientificamente, qualquer ponto não tem base o evolucionismo, né? Aplausível. Jesus ele é exclusivista, né? Ou seja, só quem vier, só pode chegar ao Pai quem até vier porque por mim. Ele é o criador, né? Ele é o criador. Ele que pode falar. Não tem essa coisa de, olha, vários caminhos levam a Deus. Não, Jesus deixou claro, eu sou o caminho, eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. É muito forte isso, pastor. Não tem opção de você ter várias opiniões. Várias religiões podem estar certas. Não, Jesus deixou isso exclusivo a ele. Entendeu? E aonde ele está? E aonde ele está revelado? Na palavra de Deus. Inclusive, essas várias religiões têm Jesus lá. Só que não adere ao que ele falou realmente. Mas ele está lá nos muçulmanos, ele está lá no hinduísmo e tal. Tem gente que coloca Jesus até no banheiro, né? Mas está lá. Mas ninguém dá ênfase ao que realmente ele falou, que é o que nós estamos discutindo aqui hoje, né? Exato, porque existem muitas opiniões acerca de Jesus, mas o que Jesus falou acerca de si mesmo? Certa vez na Terra ele disse, o que os homens dizem que eu sou? Aí alguns falam, é profeta, né? É Jeremias, rapaz, é João Batista. Eu estava citando para vocês aqui, do pastor Mário, que eu falei que era do Ibetel. Rapaz, ele está aqui na sala com a gente, hein? Opa. E ele já compartilhou aqui o seguinte. Ele falou que vamos divulgar, gente. Eu tenho ensinado sobre esse assunto em estudos. Ó, que bênção. Que só legal. concluir que aí virou para os discípulos e Pedro disse, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Então eu vejo que a importância desse assunto que nós estamos conversando, falando tanto da pessoa do nosso Senhor Jesus, como também da criação, pastor, é porque nós devemos ter um fundamento. Lembra que Jesus ele disse que há a casa que é construída sobre areia, que vai ter tempestade, e é destruída, e aquela que é fundamentada na rocha. E Cristo, ele é a rocha. Então, tudo começa na criação. Né? Como eu estava comentando com
com o pastor Márcio, que Gênesis não começa Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Começa revelando no princípio criou Deus os céus e a terra. É o Bereshit, então, né? o ser humano, sabendo que há um Criador, ele sabe que ele tem que se submeter a ele, porque o Criador é a autoridade. E isso muitas das vezes não é falado, né? Como eu disse, em nossa igreja, EBD, é muito focado em vários assuntos e acaba esquecendo. E aí vem essas ideias, né, do mundo, dos ímpios, que vai contrário à palavra de Deus, né? Então, por isso nós devemos, conforme diz o apóstolo Judas, não o Judas Cariotes, mas Judas Tadeu, no sua epístola, capítulo 1, verso 3, batalhar pela fé que foi dada uma vez por todas aos santos. Ou seja, há uma fé que foi entregue, há um conteúdo de crença, de doutrina, que foi dado para a igreja. E essas doutrinas devemos defender. Que está relacionada a Gênesis, a que Jesus é Deus, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Tudo aquilo que é ensinado nas Escrituras, que nós podemos também deduzir claramente delas. Quer dizer, deveria ser mais ensinado nas igrejas isso, né? Para dar confiança, né, pastor? Para dar confiança às pessoas e não se intimidarem com, às vezes, algum documentário que fala de milhões de anos, que fala que o homem veio do macaco. A gente não pode a gente precisa conhecer as informações, as evidências, pastor, para a gente não se intimidar, para a gente não ficar acanhado. A gente nos debates, né, Jadson, a gente fala das evidências, não vem resposta, pastor. A gente fala por exemplo, imagino. A gente fala do DNA, por exemplo. O DNA, ele é um código de informação. É uma programação que está ali. E todo código, ele vem de uma mente inteligente. Então, quando a gente fala, olha, qual a origem do DNA? Não tem resposta. Aí eles falam, olha, a química juntou os elementos químicos estavam juntos ali, eles tiveram uma quimiosimilaridade, mas, peraí, e a informação? Da onde vem a informação? Porque o código genético, pastor, ele é ordenado. Existem trechos de informação, trechos de regulação, trechos que são usados para interferir em outros genes. Então, é muita informação ali. Tanto que tem artigos científicos, pastor, que comparam o DNA ao computador quântico. Uau! Então, pastor, não tem como, não tem explicação para o DNA se não for por um designer, foi alguém que planejou. É um código, uma linguagem, é uma programação feita para organizar todos os processos celulares. Nossa, inclusive teve essa descoberta da cientista agora, né? E ela foi questionada porque parecia uma cruz, né? E o repórter falou, você não acha que isso é balela, que estão questionando? Ela olhou assim, não sei se vocês viram isso, ela falou, gente, eu sou um ser humano. Eu tenho que acreditar plenamente que foi uma coisa divina. Porque assim, nas minhas pesquisas eu tinha visto aquilo várias vezes. Eu voltei para ver o que eu tinha visto e eu notei uma coisa ali. Por que eu não vou... Então, esse pensamento, desculpa o termo, esquerdopata, né? Ele quer deturpar em todos os sentidos o criacionismo, né? Vamos dizer, como ciência, que é o cristianismo. E uma coisa que me preocupa muito hoje, eu até vi um vídeo lá em o menino crente, bem crente, entrou na faculdade, aí no primeiro semestre ele começou a faltar no culto, aí no outro ele começou a não ir mais, aí no outro ele começou a discutir com a mãe, aí mais à frente ele já não concordava mais, e aí ele sai de lá ateu. Não é mais ou menos isso que está acontecendo hoje, que esse bombardeio que tem, negando fé, negando a própria ciência, que o criacionismo é a ciência. Nós estamos virando o jogo, viu, pastor? Não é? Não, nós estamos virando o jogo. É isso que acontecia. Nós estamos começando nós estamos começando a ver os jovens se interessando pelos debates, pelas lives, sim, também, pelas informações. Está mudando o jogo, pastor. Isso era o que acontecia. Mas agora a gente, com informação, com seriedade, com tranquilidade, nós estamos virando o jogo, pastor. Nós estamos virando o jogo. A gente vai começar a ver acadêmicos, cada vez mais acadêmicos, com o criacionismo no coração, entendeu? Na fé, entendeu? Sim. E aí comprovado por evidências, entendeu? Então a gente vê cada isso. A gente fala lá em TDI, né, pastor, que antigamente eu cria na existência de Deus. Eu cria. Agora não. A existência de Deus eu tenho certeza. É uma certeza. A minha fé vem o quê? Jesus vai voltar. Jesus é o Salvador. Ele me livrou do meu pecado. Isso é fé. Mas a existência de Deus, pastor, a crença de que Jesus, ele é o autor e consumador da vida, isso já não é mais fruto de fé. Já é uma certeza. Sim, sim. Então, pastor, a gente tem que passar isso para os jovens. Passar isso para os jovens. Não vamos ter medo da universidade, mas vamos chegar na universidade já com
vamos dizer, com as evidências, com o coração já cheio de certezas, não de dúvidas. Porque uma coisa que eu tenho até falado em umas igrejas, a gente precisa investir em escolas cristocêntricas dentro da igreja para preparar esses jovens também para campos como esse, né? E estarem aptos a responder também, né, ao questionamento, né? A igreja precisa se preocupar. Como tinha a EBD, mas hoje necessita um campo bem maior de conhecimento para esses jovens, para essas pessoas, né? O nosso Senhor Jesus, ele pediu para nós cristãos tanto anunciarmos o evangelho como também fazer discípulos. Então, anunciar a mensagem é uma coisa, que é pregar para que se arrependa, para que se converta, aqueles que não são convertidos a Cristo. Porém, o discipulado é para aqueles que recebem a Jesus, creem nele, diz que é chamado Filho de Deus, todo aquele que o recebe. Então, nós devemos discipular. O que é um discípulo? É tanto aprender e seguir. E quando nós aprendemos e seguimos, nós vamos compartilhar, testemunhar para as outras pessoas. E, infelizmente, pastor, a gente precisa aqui reconhecer que muitas das vezes, como você disse, falta, né, isso, né, uma escola cristocêntrica, falta, até mesmo posso dizer assim, apologéticas cristocêntricas se voltam para Cristo, porque nós sabemos que há aqueles que são opositores. Sim. E tem uma frase que é falada por alguns apologistas, que nós devemos fazer pela verdade aquilo que aceitam fazem pelas mentiras. Ou seja, se dedicam, aqueles que estão no engano, em fazer trabalho. Né? Nós vemos aí ateus fazendo lives de segunda a segunda. E é 5, 6 horas de live. Aí muitas das vezes nós estamos lá. O chileno é um exemplo. Eu vejo live de 4, 5, 6 horas. Então, e nós precisamos fazer esse trabalho de conscientização, né? Devemos anunciar o criacionismo porque é o que é ensinado nas escrituras. Então é importante isso aí que você falou, pastor, de nós fazermos esse trabalho, né? Você, cristão que está assistindo, busque se preparar. O apóstolo Pedro disse, esteja preparado para dar razão da sua fé. E como você se prepara? Assistindo um conteúdo desse produzido pelo pastor Anderson, acompanhando o canal do Márcio, acompanhando o meu canal em Defesa da Fé Cristã, buscando a referência daquilo que nós falamos, né? Adalto Lourenço, citamos aqui o trabalho da TDI Brasil, o meu canal de apologética. Então é se preparar, buscar conhecimento, buscar estudar, se aprofundar acerca do assunto. Porque se você, cristão, está com a verdade, você não tem que temer. Jesus disse, recebereis do alto o Espírito Santo e serei minhas testemunhas. Então você tem o Espírito da verdade para testemunhar aquele que é a verdade, que é o nosso Senhor Jesus. Então basta você se preparar que Deus vai te usar, tanto para fazer uma obra na sua vida, como também através da sua vida. Então, dê lugar ao Espírito Santo, busque conhecer. A Bíblia é contra a ignorância, mas não contra o conhecimento. O nosso Deus diz em Oséias, Márcio. O povo perece. Perece por falta de conhecimento. E Oséias 6,3 diz, conheceis o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Então, Deus chama ao conhecimento. Então, você que está assistindo, busque conhecer sobre a historicidade de Gênesis. Em relação à verdade, nós temos que ter os nossos ouvidos abertos. Agora, em relação à mentira, nós devemos tampar os nossos ouvidos. Tem muita gente falando mentiras acerca de Gênesis. Que Gênesis é um mito, que Gênesis é uma fábula. Mas não, como eu disse, a maior evidência que Gênesis é um relato histórico é porque Jesus olhou para Gênesis como relato histórico. Ele disse em Mateus capítulo 19, verso 4, que no princípio não tem deslido, ou seja, na escritura, pastor, citou Gênesis, não tem deslido, que no princípio o Criador os fez homem e mulher, macho e fêmea, Adão e Eva, o primeiro casal. Então Jesus olhava para Gênesis, Márcio, como um relato histórico. Então nós cristãos também devemos olhar para Gênesis como um relato histórico. Então busque tanto se aprofundar nisso que nós estamos falando, na área da ciência, da filosofia, na área da teologia, para que você possa compreender que, conforme está o tema dessa live, o criacionismo é verdadeiro. Nosso irmão Diego está aqui, ó, bombardeando, falando pessoal assim, vamos deixar um like, compartilhando tudo aqui, participando. Inclusive teve um irmão, não sei, isso que nós já citamos aqui, né? Ou ele queria que citasse mais, ele falou, pastor, pede para eles falarem um pouco mais sobre o darwinismo. Seria interessante esse contexto, né? Mas que a gente falou aqui já justamente, o darwinismo é um antagonismo completo ao criacionismo. Né? Então, pelo darwinismo, a evolução das espécies se dá pela morte. Né? E no criacionismo, a morte é consequência do pecado. Né? Então, a morte entrou na história da Terra após o pecado do Adão. Enquanto que o evolucionismo, ele diz, olha, morte e vida é um processo. E outro ponto, Márcio, interessante é em relação à identidade do ser humano. Né? No darwinismo, o homem é apenas um animal evoluído, um símio nu. Porém, no criacionismo, o homem é a identidade
da semelhança e imagem de Deus. E fez o homem à imagem de Deus. No darwinismo, como eu disse, a racionalidade teria vindo da irracionalidade. No criacionismo, a razão veio de um Deus que é racional, o Logos, nosso Senhor Jesus Cristo. Então há um antagonismo, há uma antítese entre o que é apresentado pelo criacionismo bíblico e o darwinismo. Então por isso há esse confronto, pastor, de visões de mundo, que nós podemos fazer vários paralelos, aquilo que é ensinado no criacionismo e aquilo que é ensinado pelo darwinismo, que é totalmente contrário ao criacionismo. Interessante, hein? Eu acho que respondeu aqui. O senhor quer falar mais alguma coisa sobre o darwinismo aí também? Do contexto que ele... Não, pastor, é que a gente tem... são tantas evidências, pastor, que a gente tem da criação, né? Que a gente poderia aqui ficar falando horas, né, Jadson? Com certeza. Da evidência. Eu queria só citar, pastor, já que a gente Por favor. Já falou de DNA, né? Existe uma evidência em que a gente cita bastante, que é do DNA, da Eva mitocondrial e do Adão Y. Você sabe que mesmo os cientistas seculares, né, eles já chegaram à conclusão de que todos os seres humanos vieram de um casal, de uma única mulher e de um único homem. Quando você rastreia o DNA, no caso o DNA mitocondrial, que é uma organela da célula, né? Ela tem um DNA próprio, tá? Um DNA pequeno próprio para fazer a tarefa assim que a célula, que ocorre a primeira célula, da fecundação. Então, e esse DNA ele é só herdado por parte de mãe. Eles fizeram a análise desse DNA de uma população grande, de várias partes do globo, e ficam contando as mutações, porque mutações são alterações do código genético, são degenerações do código genético, por radiação, por bebida, por cigarro, excesso, né? Ocorrem mutações, e essas mutações elas se acumulam de geração em geração, pastor. Então, por exemplo, eu tenho um certo número de mutações, o meu filho vai carregar as mesmas mutações que eu, mais as que ele adquirir na vida dele. Então, as mutações são cumulativas. Mutação não volta para trás, pastor. Não é retroativa, né? Não é retroativo. E, o fato da mutação não ser retroativa, nós sabemos que então houve um código genético perfeito. Olha só. Tá? Então, essa é juntando a informação de que isso daí me diz que, olha, houve um casal no passado com o código genético perfeito. E isso daí, Jadson, concorda com o que está na Bíblia. Deus, quando criou o homem e a mulher, disse, isso é bom. Deus criou um código genético perfeito, pastor. É que o pecado, ele trouxe uma penalidade, né? Então, houve um rebaixamento das funções de... Por consequência do pecado. Por consequência do pecado, por exemplo, a gente entende que os mecanismos de reparação do DNA foram rebaixados. E por isso que o homem ele veio a morrer tempos depois. E depois do dilúvio, as condições da natureza elas foram ainda mais rebaixadas, dificultando ainda a sobrevida mais longa do homem. Nossa. Então, pastor, são evidências científicas. São coisas que os cientistas seculares eles não conseguem rebater, porque é patente. Sim, sim. As mutações elas se acumulam, elas nunca retrocedem. Agora, pastor, o que levou, por exemplo, queria ouvir isso de vocês, o que levou vocês a estudarem, se dedicarem a algo tão complexo assim, tão fora da vertente daquela rotina de cristão? O que levou vocês a evidenciar a apologética para essa área, assim? Olha, eu vou falar por mim. Na pandemia, pastor, a gente, enfim, eu me comprometi com o pastor da igreja de fazer um estudo, né? E eu gosto muito do criacionismo, né? E o que acontece? Aí, quando eu fui estudar o criacionismo, né? Para falar os dias da criação, etc., você vai se envolver com a literatura do criacionismo, né? E aí, mas antes disso, o senhor já bebia, assim? Antes eu cria pela fé. Eu cria, olha, Adão e Eva foi um casal real, eu cria pela fé. O dilúvio foi um relato real, eu cria pela fé, pela confiança em Jesus Cristo. Mas aí o que acontece? Como a ciência, os cientistas evolucionistas, eles começam a pregar milhões de anos, evolução, homem veio do macaco, isso gera uma curiosidade da gente falar, não, vamos investigar mais.
E é isso, pastor. Quando você fica só no raso, você cai na narrativa. Se você aprofunda no conhecimento, aí os seus olhos são abertos. É verdade. Então, é impressionante como quando a gente tem contato com as evidências científicas, os nossos olhos são abertos, dizendo, olha, gente, é impossível. O evolucionismo está no campo das impossibilidades e da improbabilidade. E Deus, o Criador de todas as coisas, ele está no campo da necessidade. Porque é impossível que essa complexidade que nós vemos no universo e na vida tenha sido gerada por processos naturais. E é isso que a gente vem falando todo dia na internet. E você, já, como foi esse processo de você entrar nessa área tão complexa? Então, pastor, eu sempre, aproximadamente quando eu entrei na apologética, fazendo 5 anos atrás, aproximadamente, eu discutia com ateus sobre a existência de Deus, e nesses debates que eu tive com eles sempre traziam questões relacionadas à teoria da evolução, trazendo explicações naturalistas para se opor ao Criador. Porque nós sabemos que o nosso Deus, nós o compreendemos como ele é soberano, atemporal, eterno, ele é amor, ele é justo, os atributos tantos incomunicáveis de Deus, que ele não nos comunica a nós, que é exclusivo dele, como também aos atributos comunicáveis. Mas nesses atributos incomunicáveis, há que Deus ele é criador. Então, quando nós estamos num debate sobre a existência de Deus, nós acabamos falando da criação. Nós usamos tanto de argumentos que é chamado na apologética de argumentos clássicos, como o argumento cosmológico. Tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, logo o universo tem uma causa. Então nós estamos tratando que o universo teve um começo, então alguém criou, há uma causa para o universo e essa causa seria Deus. Essa é a conclusão da segunda etapa do argumento cosmológico. Então você acaba falando da criação, e nos debates que eu tive com ateus, eles sempre traziam explicações naturalistas, quando eu ia falar também sobre a origem do ser humano, eles traziam a questão da teoria da evolução, e aí eu busquei investigar e estudar sobre esse assunto. Até o próprio Richard Dawkins, ele vai dizer que a teoria da evolução fez ele um ateu intelectualmente realizado. Por que ele disse isso? Porque ao você olhar para ali para analisar a teoria da evolução, você vai ver que só é causas naturais, só processos naturais. Então não há um Deus que interviu, que criou a vida, originou o ser humano. Então para ele a teoria da evolução é uma muleta que sustenta o ateísmo dele. Então muitos ateus se apoiam na teoria da evolução, no naturalismo, para justificar a crença dele que não há Deus. Então o que me levou a estudar tanto as questões relacionadas ao evolucionismo como ao criacionismo é porque nos debates com os ateus eles sempre se apoiam na teoria da evolução, em explicações naturalistas, como disse Márcio sobre o DNA, eles vão trazer explicações que a vida teria vindo de cometas, o DNA surgiu em vulcões, a vida surgiu numa sopa primordial, o universo seria Nós fruto somos pó de estrela. Somos pó de estrela, o universo teria vindo de flutuações quânticas. Então eles trazem explicações que descartam a Deus. Então o que me levou a analisar o evolucionismo para achar a incoerência daquilo que eles falam. Porque se Jesus ele é a verdade, tudo aquilo que se opõe a que Jesus falou e ensinou não é verdade. Porque ele é o fundamento da verdade, ele é o padrão que determina que é verdade. Então eu busquei analisar dado a esse contexto de apologética. Antes eu discutia bastante discussões sobre calvinismo, arminianismo, pós-tribulacionismo, mas eu percebi que existe, pastor, um confronto que envolve a área externa do cristianismo, que é o ataque de fora. Claro, essas divergências que há dentro da cristandade, que esses debates teológicos, tem sua importância, porque nós sabemos que não tem como os dois lados estarem corretos nessa discussão, Mas a questão externa ataca os nossos fundamentos. Sobre a existência de Deus, a criação. E vocês viraram a vida de vocês 360 graus, né? Sim, saímos dessas discussões que hoje eu entendo que são secundárias. É verdade, concordo. Para questões que são primárias, que são de extrema importância, que levam a pessoa ao engano, levam a pessoa até mesmo a entrar em depressão. Muitas pessoas acabam indo para o niilismo, que é a ideia que a vida não tem sentido. Então, niilismo? Niilismo, que é a posição filosófica que a vida não teria sentido. E nós sabemos que há um vazio dentro do ser humano que só pode ser preenchido por Deus. Porque nós fomos feitos à imagem de Deus. E o homem, por se afastar de Deus, ele acaba criando esse vazio. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. E aí acaba entrando nesse vazio, quando não aceita a existência de Deus, um preenchimento por ideias absurdas, ideias enganosas, como do evolucionismo, como do niilismo, o ateísmo, esquerdismo e etc. Vai preenchendo por um abandono. Aquilo volta mais uma vez à autoridade das Escrituras. A palavra que de Deus. coisa, hein? Você sabe que eu fiz uma colocação na minha pauta com o chileno, até falando dessa questão do homem mais semelhança de Deus. Olha o que eu tinha colocado aqui para ele,
Ó, o universo ele é gigantesco. Eu peguei algumas falas dele. E já se conhece 1 trilhão de galáxias, cada uma contendo 5 a 400 bilhões de estrelas, que pode ser até 10 bilhões de vezes maior do que o Sol, com trilhões de planetas. Cerca de 95% do universo é composto de matéria, energia escura, componentes que a ciência ainda não compreende, tornando, se tiver algum ponto que eu fui mal, vocês comentam, tornando a maior parte do cosmos um mistério absoluto. E em 1 grama de água há 23 sextilhões de moléculas. Nós temos cerca de 100 trilhões de conexões neurais. No cérebro são 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos se colocassem um atrás do outro. O homem possui 7 octalhões de átomos. A energia de 7 octalhões de átomos é um número difícil de imaginar. São 7 octalhões, escreve com o número 7 seguido de 27 zeros. Mas os átomos do que é estrela no universo observável, destacando a complexidade microscópica da vida. Olha a construção que eu fiz com ele. Isso seria, esses 7 octalhões de átomos, seria a usina de Itaipu funcionando em 100% de atividade durante 6.500 dias. Quer dizer, só o que o homem tem de átomo abasteceria a usina de Itaipu por 18 anos. E 7 octalhões de átomos daria para iluminar Rio Grande do Sul por 111 anos. Quase todos os átomos do nosso corpo, exceto hidrogênio, foram forjados no interior de estrelas, como eles dizem, que explodiram de milhares de bilhões de anos. Somos literalmente pó de estrela. Gênesis 2,7 diz: formou o homem, Deus do pó, tal, e soprou em suas narinas o código. Aí eu perguntei, tudo isso você acredita ainda que a vida é um processo natural? Você vê, né, pastor? Que coisa. E é engraçado. Tem que ter fé para ser ateu, né? Tem que ter fé. Ele falou isso. Não, e o mais engraçado é que eles querem ridicularizar muitas das vezes os ateus, os cristãos, por nós acreditarmos que o homem foi feito do pó da terra. E a ciência, né, por meio da metodologia científica, que os elementos químicos que é encontrado no corpo humano é encontrado no solo da terra. Então tem cientistas que apresentam esse estudo, que os mesmos elementos que é encontrado no corpo humano é encontrado no solo da terra, eles dizem que o homem veio do pó da terra. Mas eles acreditam que são pó das estrelas. Então você quer zoar o cristão? Por aceitar ela. Tijolo virou gente. Fala, pô, pó de estrela virou gente. Então, justamente, já que é o pó da estrela, então, que coisa, hein? Inclusive eu ia colocar para ele, porque assim, ele tem um QI de 140, né? É um QI elevado. Então eu ia colocar para ele aqui, interessante, que Yeon Kim, em 2024, ele é detentor do recorde mundial, 276 o QI dele. E ele é cristão criacionista. Aí eu ia perguntar pelo seguinte: a inteligência é importante? Por que esse homem tem um QI que é quase mais que o dobro e consegue ser cristão? Louis Pastor, ele disse que pouca ciência te afasta de Deus, mas muita ciência te aproxima de Deus. Então, a verdadeira ciência sempre vai corroborar com a palavra de Deus. O Adalto Lourenço, que nós citamos, ele vai dizer, e ele disse porque ele já faleceu, deixou para nós um grande legado, que a ciência corretamente interpretada e a Bíblia corretamente estabelecida não há contradição, mas sim a confirmação. Vou dizer, pastor, Jesus é para todos, né? Tanto a inteligibilidade de Jesus, ela é tão evidente que se você tiver o coração aberto, tanto uma pessoa, aquele irmão simplesinho da igreja, né? Que às vezes tem aquele nível intelectual mais baixo, ele vai conhecer a verdade, pastor. E até a pessoa mais inteligente. Jesus não tem essa... tem que ser inteligente para conhecer Jesus. Não, pastor. Mas é claro que uma pessoa inteligente, se ela tiver despida de preconceitos, ela vai atingir o conhecimento, vai conhecer a verdade. Um apóstolo Paulo da vida, né? Que ainda vai trazer pessoas, porque aquilo virou uma questão cristocêntrica, né? É interessante como Deus trabalha, né? Ele usa tantas coisas loucas desse mundo, que o apóstolo Paulo vai dizer as desprezíveis, como também ele usa os acadêmicos, os doutores. Então Deus ele tem suas maneiras de alcançar as pessoas de diversas maneiras, tanto usando aquele irmão simples, como eu vim comentando com o irmão Márcio, que diz apenas Jesus te ama, Jesus salva, né? E toca no coração da pessoa, como também o cientista PhD que está mostrando que há uma criação, e ele mostra isso usando os dados da ciência, demonstrando que a palavra de Deus ela é confiável em si, mas os dados não batem, corroboram. Não contradizem, né? Exato. E eu vou dizer, pastor, o irmãozinho que está ali, simples, que fala Jesus te ama, ele é mais efetivo do que eu. Ele é mais efetivo. É que eu entendo que nós temos que falar para não deixar espaço.
Mas o irmão que fala, ó, Jesus te ama. Você no reino de Deus todos Jesus, têm a sua importância. Isso aí, pastor, é verdade. tem um poder, pastor. Tem um poder que aí ele não é contabilizado, né? Então, irmão, pastor, eu entendo que você defender a Jesus através da ciência é um aspecto da defesa, da apologética. Mas o irmão que está ali na ponta, ó, vem para o meu culto, vamos falar de Jesus, entrega um louvor, entrega um panfleto, quero falar de Jesus para você. É isso que dá força para o evangelho. É verdade. É isso que dá força. O ministério cristão, eu estive comentando com alguns irmãos, ele tem esse papel tanto de alcançar as pessoas que não são cristãs, que é a evangelização, nós anunciarmos o evangelho, como também nós temos o trabalho de edificar a fé dos nossos irmãos na fé, que é a edificação da fé, contribuir para o conhecimento daqueles que já creem em Cristo, como também nós temos o papel em relação para com o nosso Criador. A Bíblia nos diz que nós devemos honrar a Deus, e nós honramos a Deus quando nós falamos a verdade e anunciamos a verdade. E aí entra na defesa da fé. Porque há os ataques da mentira. Então nós reivindicamos a glória de Deus e a verdade de Deus fazendo apologética. Então essas três áreas, que é a evangelização, edificação e apologética, devem caminhar juntas na vida do cristão. A gente vê que Paulo, com toda a grandeza que ele era perseguido por essas pessoas, né? E ele estava sempre ali ditando aquilo como combate, né? E uma coisa que eu acho interessante de Paulo, ele quis provar que tudo que ele tinha em saber era tão de Cristo, que o sucessor dele, ele pega uma página em branco, né? Que acho que todo mundo espera. Ele vai pegar um que também se formou lá em Gamaliel, isso e aquilo, ele pega para poder provar que é uma questão totalmente cristocêntrica, né? Você está falando de Timóteo, né, pastor? Que o jovem, menino, né? O menino, né, que ele pega ali. Para formar, né? Não é? Com tudo que ele tinha, o que poderia imaginar que seria o sucessor dele? Um homem, mas não, ele prova, não. Nós dependemos de Cristo, é ele quem dá tudo. Ele pega um menino, né? E Paulo falou, não deixa a turma caçoar da tua propriedade, não, você tem autoridade. E isso nos traz um ensino, que você, jovem, que acha que não é capacitado, que você não é possível você defender a sua fé, Deus ele escolhe, tanto jovens como adultos, então basta você se posicionar, dá lugar, como dizem os meus irmãos pentecostais, dá lugar ao Espírito Santo. Dá lugar com força. Dá lugar ao Espírito Santo para que ele possa te usar. Bom, nós estamos chegando ao final, infelizmente, desse bate-papo. Parece que nós estamos a minutos aqui, né? Ó, um assunto complexo e de extremíssima importância de nós relatarmos, né? Inclusive, eu deixei todas as redes sociais de vocês aqui. O que eu achei de rede social, o YouTube tá aí, todo de vocês, um de cada um. As redes sociais, porque, galera, o que acontece agora? Vocês podem falar assim, meu Deus, pastor, eu preciso disso. É fácil, só seguir eles. As redes sociais estão aqui abaixo do vídeo, disponível para você seguir. Eles estão sempre fazendo live, liberando bons conteúdos. E você sabe que pela internet você consegue conversar com eles, se conectar, ter uma dúvida, né, acompanhando pelas próprias lives, participando ali também, não é isso? Exato. Pastor, eu queria, já como nós estamos nas considerações finais, agradecer algumas pessoas. Primeiro, eu louvo a Deus, né, por esse momento. Glorifico o nome do nosso Senhor Jesus por essa oportunidade de nós pudermos testemunhar a razão da nossa fé, falar a veracidade das Escrituras e do criacionismo. Quero agradecer a você. Eu agradeço, eu que agradeço por estar aqui. Nós podemos aqui comentar e dialogar e falar sobre o criacionismo bíblico. Quero agradecer ao apologeta Diego Fernandes, que fez essa ponte. Conexão, temos que agradecer. Quero agradecer a minha esposa, que fez a minha mala de viagem. Senão não volta pra lá, né? Tem que agradecer. E eu quero agradecer também esse amigo aqui, o Márcio, irmão em Cristo, que tem me ajudado aí nesse ministério apologético. Então, louvo a Deus por esse momento. E você que está assistindo, eu quero pedir, né, que você venha analisar tudo que foi falado. Como o pastor disse, nossos canais estão aí. Busque investigar aquilo que nós comentamos. Eu tenho esse livro aqui, A Prova Definitiva que Jesus é Real. Como é que faz para a galera comprar o livro? Quem quiser adquirir meu livro está disponível tanto na Amazon, A Prova Definitiva que Jesus é Real, Jadson Barbosa, você encontra na Amazon, como também no Clube de Autores. Então você pode adquirir por lá. E pastor, então muito obrigado. Nossa, sem vez. Palavras. Deus abençoe sua vida. Obrigado. Estar aqui é algo... E foi uma honra poder aqui dialogar e falar um pouco. A nossa tosse até passou, né? Exato. E tava eu e ele, né, com tosse aqui. Tava preocupante. Mano. Meu pastor, considerações finais, fica à vontade também. Olha, pastor, queria agradecer a oportunidade de estar aqui aberto. Um abraço também a todos os seus ouvintes, seus internautas, seguidores, né? Então, é um prazer estar aqui com o Jadson, né, Jadson? A gente se conhece há pouco tempo, né, Jadson? Parece que já faz bastante tempo, é verdade. É pouco tempo? É pouco tempo. Uns 5, 6 anos. Não,
6 meses. 6 meses. Só que nós gostamos tanto do mesmo assunto que parece que nós se conhecemos há anos. É por isso que eu digo, Deus não é gente, não. Então, sabe o que acontece? Aí quando a gente fala, olha, é o discernimento do Espírito Santo, é isso. A gente se conecta rapidamente com quem tem o mesmo propósito. Que legal. Entendeu? De falar de louvar a Deus, de louvar Jesus. E é engraçado que é um assunto tão complexo e vocês casam na informação assim... Porque não é um assunto comum, deveria ser. Porque é de extrema importância, mas vocês parece que estão um tempão já lendo junto, relatando coisa incrível, né? É o primeiro podcast que nós estamos juntos, né? Não? É o primeiro. Deus amado. Então primeiro de muitos. É verdade, abriu a porta. Exato, a gente já vai participar. Você fica aqui até quando? Eu vou ficar até domingo. Mas você tem previsão de volta? Sim, Deus permitindo. Fala aí, porque vamos tentar ver se prepara vocês para estar lá naquele outro podcast lá também. Com certeza. Com certeza, pastor. A gente tá de portas abertas. Estamos disponíveis. Se falar que é para pregar o evangelho... Eu até troco uma ideia com o chileno para fazer um com você. Nossa, esse é um legal pra caramba. O chileno ele é muito educado. Ele é um cara muito respeitoso, tá? Um cara super legal para conversar. Nossa, eu fico o que vocês estão falando, rapaz, sendo sentado aqui. E ele me conhece, pastor. Eu já conversei com o chileno pelo Instagram. Olha. Né? Ele falou ali do debate que eu tive com o Toshio. Então ele já entrou na minha live, quando eu faço live abertas, ele já entrou, discutiu lá sobre a veracidade das escrituras. Então ele me conhece, quiser fazer a ponte, convidar o Márcio também. Sim, vocês dois. Já tive um dedinho de prosa aí numa live aberta que eu entrei e ele entrou e a gente teve um dedinho de prosa ali também. Aí, vamos preparar, ia ser muito interessante. Ó. E dá pra fazer aqui mesmo. É verdade, honrar a casa aqui, hein? Nossa. Pastor, fica à vontade considerando mais alguma coisa aí. Eu queria agradecer a todos que acompanharam a live aí, deixa o like, comenta, porque isso é muito importante pro canal do pastor, pro nosso canal, se inscreva no nosso canal, no canal do Jadson. É informação, né, pastor? É informação de qualidade, informação. Eu vou dar muita atenção no canal de vocês. Vou passar as madrugadas fora assistindo pra... Tá bem inteirado, hein? Tem coisa. E o que acontece? O canal do Jadson tem uma coisa muito legal que tem palestras, tem debate, tem um contra um. Inclusive, dois contra você está dois. convidado, pastor, a participar dos nossos diálogos. Das nossas lives. Poxa, legal. Ia ser um prazerzão, meu. Eu tá no meio dos gigantes, né? Então tem vários tipos de conteúdo. Que legal. Então isso é bem importante para você essa questão eclética de vários, né? Vários... Porque tem gente que não gosta de um podcast igual, mas gosta de um debate. Tem um debate, né? Tem a palestra. Interessante, hein? Exatamente. Então o cristão não é desculpa dele não conseguir se informar. Né? Ele só precisa saber as fontes às quais beber. Né? Se ele beber a água da fonte correta, ele tem conteúdo para crescer na palavra, crescer no evangelho, tem confiança de pregar essa palavra. Essa palavra precisa ser pregada e precisa ser espalhada. E o interessante de conteúdos na internet é que nem a minha irmã. Minha irmã assiste um monte de podcast. Lavando, ela põe lá, tem um fone legal, ela lavando a louça, ela fazendo um negócio. Eu já fui em casa que ela tá lá conectada, estou vendo um podcast e tal. Então a galera pode assistir, às vezes... esse horário eu tô na igreja. Tá aqui gravado, pode deitar, fazer um café da hora, deitar na cama, celular, fone aqui e pegar muito aprendizado, né? Exato, eu falo às vezes na live, você coloca quando estiver lavando a louça, aí deixa rodando, ou tá dirigindo, coloca ali o celular e vai escutando. Pô, minha época, estudar, o pastor Mário tá aqui, ele lembra? Ele tem um filho, o filho deve ter mais de 30 anos, eu acho. Ele, quando ia dar aula de teologia, a gente dava fralda pro filho. Você tinha que se deslocar, pegar uma revista, tá ali não existia isso, essa facilidade de hoje, né? A pessoa pode ir na cama dela, na madrugada, pegar um conteúdo dessa. Ela pode deitar na cama um leigo e depois de uma live como essa, já tá antenado para alguém... Não, agora eu sei falar, vamos falar aqui, ó, do evolucionismo e tal. Olha que coisa rica isso que Deus prepara, né? Como o senhor disse, a internet é maravilhosa. É uma ferramenta poderosa, pastor. Você sabe que a internet ela quebrou uma coisa chamada controle de discurso. Né? Antigamente, vamos dizer, os políticos, a academia, elas conseguiam controlar o discurso. Sim. Entendeu? Então, e isso acontece até hoje na academia de ciência. Quem quer falar de criacionismo, quem quer falar de design inteligente, eles boicotam. Silenciado. Olha. Existe um boicote na academia para quem fala de criacionismo, para quem fala de design inteligente, para quem fala que o homem foi criado. Ainda tem esse boicote, mas a internet, ela... Isso é tão verdade, e não é política isso que eu estou dizendo. Acho que o Nicolas, né?
que é um criacionista. O menino que foi lá na internet falou, galera, eu vou fazer uma caminhada. Pô, a caminhada dele parou o Brasil, usando a internet, com um pensamento cristão, né? É uma coisa que eu vejo que Deus tem levantado, isso não é política, tem levantado uma geração, porque a gente fazia uma leitura na política antigamente, senhores bens de idade, terra, hoje é uma meninada. E a maioria tá falando assim, Jesus, a música do cara é um louvor. Eles têm uma forma inteligente de, em podcast, debater, falar de Deus. Então, eu vejo Deus levantando uma geração assim muito forte também nisso que o senhor falou logo no começo. Que às vezes a gente fica olhando o lado negativo, mas tem muita coisa boa acontecendo no meio de criacionistas e cristãos, né? O cristão ele tem que testemunhar em todas as áreas da sua vida. Até mesmo na política. E Deus tem levantado, como você disse. O próprio Paulo, ele ia lá, ele dava um rolê no o nosso estilo de vida, o nosso modo de viver, para ser representado, bem representado. Sem então, negociar nossos princípios. Não, nunca negociando. E mostrando a inteligência, a capacidade com os princípios. Exato, e isso não deve ser só apenas na política, como deve ser na filosofia, na ciência e uma boa teologia. Nós devemos se voltar para isso e testemunhar a autoridade de Deus, né, conforme é relatado nas Escrituras, uma boa filosofia que é fundamentada em Cristo, ele é o Logos, uma boa ciência, como o Márcio vem apresentando aqui durante o podcast, que corrobora, que evidencia a palavra de Deus. Agora sim, a última pergunta para a gente terminar, que eu preciso liberar vocês, tem aquela caminhada. Eu vejo que esse partido da premissa de olhar a questão da dificuldade e começar a estudar com força, né? Não tem muito tempo, pelo conteúdo que vocês têm, imagina-se assim, estão muitos anos. Não, mas vocês começaram a se dedicar. Essa pessoa, pastor, que viu agora e ficou impactado com vocês, quais são os primeiros passos que eles têm que fazer para estar nesse nível de esclarecer e se alguém apontar abaixa o dedo que você está errado? Quais são os primeiros passos que essa pessoa que foi impactada com vocês tem que fazer? O primeiro ponto que eu vejo que a pessoa, ela, conforme disse o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,15, é santificar Cristo como Senhor em vosso coração. Então, ela confiar nas palavras de Jesus, ela já acredita, mas confiar mesmo que aquilo que ele falou é verdade. E se é verdade, tudo aquilo que nós analisarmos vai corroborar, vai bater com aquilo que Jesus falou. Jesus ensinou o Gênesis histórico, então as evidências vai demonstrar isso. Então, é submeter a vida dela à verdade de Cristo. É ela também buscar ter uma vida espiritual, como eu disse, né? Nós somos chamados tanto para tornar Deus conhecido, como também conhecer a Deus, né? Ter uma vida sadia de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de congregação, de comunhão com os irmãos, uma vida também de testemunho íntegro, né? Infelizmente, podemos dizer assim, o joio, né? Ou aqueles que professam a fé em Cristo, mas não vivem conforme a fé em Cristo, acabam dando mau testemunho. Então, o cristão tem que dar o bom testemunho. Então, santificar a vida a Cristo, buscar ter uma vida sadia espiritual e buscar se apoiar em ombros de gigante. Tudo aquilo que o Márcio está falando, tudo aquilo que eu comunico também, nós estamos apoiados em ombros de gigante. Né? Sim. A apologética pressuposicionalista que eu trato nesse livro tem aqui, com base em pensadores como o Dr. Cornelius Van Til, Gordon Clark, cientistas de renomes, nós temos aí o Dr. Marcus Zeb, temos institutos criacionistas que o Márcio ele pode comentar. Então, buscar ouvir esses gigantes, que tem muito a nos instruir, porque tudo que nós devemos fazer é aprender. Né? Nós, como cristão, o Cristo disse, ele chama assim, lá no Sermão da Montanha, diz que se Jesus sentou para ensinar, chegou até eles o discípulo. Então, os discípulos têm uma vida de aprendizado. Eu costumo dizer, pastor, quando eu dou aula na escola bíblica dominical, que o conhecimento em relação a Deus e as Escrituras, ela tem uma escada de degraus infinito. A gente vai subindo, Márcio, mas nós nunca vamos chegar ao fim. Até na eternidade nós vamos estar cada vez mais conhecendo o nosso Deus. Então é buscar aprender, se dedicar ao estudo, buscar conhecimento. Então você que está assistindo é buscar conhecimento. Acompanhando o canal do Pastor Anderson, acompanhando o meu canal, o canal do Márcio, os canais de referência que nós citamos, lendo bons livros de autores cristãos, como citei, Cornelius Van Til, Gordon Clark, Adalto Lourenço, Marcos Ebre e muitas outras obras que você pode encontrar, tanto acompanhando os nossos conteúdos, como também buscando pesquisar, né, criacionismo bíblico. Você vai encontrar aí várias instituições criacionistas. O Márcio vai estar falando um pouco das instituições. Pode falar, Márcio. Tem umas instituições, olha só, pastor, como foi o meu processo. Né? Eu me formei em engenharia, eu sou engenheiro eletricista. Você fala para mim que é engenheiro. Eu sou engenheiro eletricista. Então, eu tive que aprender biologia, né?
tive que aprender geologia. Inclusive, vou dar uma palestra no Jadson, né? Fazer uma live no Jadson para mostrar as evidências de um dilúvio global. Inclusive, a gente, não cortando o senhor, a gente tem uma aliança com igrejas lá no Tatuapé, e eles iniciaram sábado passado, inclusive o pastor Ronaldo deve estar assistindo por tua casa, eles iniciaram uma escola teológica. E lotado na PIB do Tatuapé. A igreja tem mais de 40 anos. E aí eles citaram, pastor, você está com conhecimento com o pessoal que a gente vai aproveitar aqui para a aula aí, ó. Já tem um pessoal aqui. Então, já está... Desculpa eu ter cortado. Não, tá certo. Já tem um movimento no Brasil da gente começar a produzir conteúdo. Oh, que legal. Conteúdo estruturado. Equipar os irmãos. Estruturado para equipar os irmãos, para equipar as igrejas para isso. Mas o que acontece? Vamos dizer, o conteúdo que já está mais desenvolvido são os institutos que o Jadson comentou lá dos Estados Unidos. Então você pega um Answer in Genesis, você pega um Creation.com, são fontes que a gente bebe, que são criacionistas, são institutos que têm compromisso com a palavra de Deus. E são formados por cientistas PhD. Só cientista de alta categoria, pastor, que dão conteúdo ali, que traz essas evidências. Quando a gente fala das evidências do DNA, eu bebi dessa fonte. Quando eu falo da geologia, eu bebi dessa fonte, desses institutos americanos. Tem os autores brasileiros, né? Adalto Lourenço, Marcos Erblin, mas a estrutura de conteúdo está bem formatada nesses institutos lá dos Estados Unidos. Então, pastor, tem informação. E hoje tem ferramentas muito fáceis. Você tem tradutor do site, você pega a inteligência artificial e fala, ó, me explica esse ponto aqui. Inclusive, terça-feira eu trouxe um menino aqui, um dos maiores especialistas do Brasil de IA, trabalha com empresas americanas. Legal, pastor. Ele falou, pastor, eu estou disponível. Ele está assistindo aqui. Ele ama isso. Ele falou, pastor, eu quero estar disponível para ajudar o que vocês precisarem para ensino. Olha aí, ó. Inclusive, pastor, fica até um alerta, né? Quer dizer, o cristão que quer se informar pela IA, o que acontece? A IA, ela já tem uma programação de trabalhar com o pressuposto vigente. Então, ela vai sempre dar uma resposta com o viés evolucionista. Então, você tem que fazer, vamos dizer, você tem que avançar um pouco na pergunta, porque se você ficar só pela IA, ela vai te trazer o pressuposto vigente. Sim. Tá? Que é o que está predominando. Que é o que está predominando. Então, ela, de fato, você faz uma pergunta para a IA, ela vai voltar com o pressuposto evolucionista. Então, você pode se informar, mas você tem que ter isso em mente. Interessante essa dica aí, hein? Nossa. Bom, é isso aí. Diegão aparecendo aqui, estava dirigindo e assistindo. Parabéns, muito top. Diego, você é responsável disso. Você é o homem das conexões, mano. Exato. Deus abençoe muito sua vida, meu amigo. E vocês vão se ver antes de você... Com certeza. Ah, tá. Amanhã ele vai aparecer lá no hotel, onde eu estarei. Nós vamos trocar uma ideia. Que legal. O Diegão também é um homem cheio de projeto aí também. A roda tá girando, hein, Diego? Bom, muito obrigado, Márcio, Jadson. Obrigado mesmo, de coração. Depois vocês dão uma vista abaixo do vídeo para ver se eu coloquei todas as redes sociais certinho. Tá? Se tiver alguma coisa a mais, às vezes tem um link do livro no Amazon. Pastor, põe esse link do meu livro e faz uma descrição. Livro do Jadson Barbosa, que é meu sobrenome também, hein? Barbosa. Ixi, mano. Corintiano, né, Jadson? Não. Eu sabia que era corintiano, eu sabia. Todo mundo aqui em São Paulo é corintiano, viu? Eita. Você pisou em São Paulo é corintiano, não é verdade? Você? Vai, Corinthians. Tá vendo aí, ó? Então, se você quiser me mandar o link do Ama, o que for sim, do livro, galera, aí vocês vão poder comprar esse livro aqui. Quanto que é o valor do livro? Então, o livro está saindo a R$50. Legal. Físico, né, impresso, e o flat sai R$8. Nossa, meu. Galera, vocês precisam ter, viu? Porque é uma defesa da pessoa de Jesus, né? Comprovada. Pensa no material. Já é o primeiro livro dessa mudança do seu mindset. Já é o primeiro livro da história que você vai ter. Fala, eu estou mudando o meu pensamento, né? Gente, Amém. muito obrigado. Se tiver faltando alguma coisa das redes sociais que eu não coloquei, me fala, que a gente coloca. Tá bom? Galera, é isso aí. Vamos seguir os homens. E como eu sempre digo no final, tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado. Shalom! O podcast top das galáxias. Valeu!